Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 34. Wilfred Cinco Barrigas Pen, sentinela da cidade de York, pouco mais de 150 quilômetros ao norte de Memphis, arregalou bem os olhos para se manter acordado enquanto espiava por sobre os muros da cidade. Outro belo sol se erguia sobre a floresta que cercava a região e Cinco Barrigas pensou que, por mais cansativo e entediante que fosse o turno da noite, aquela era uma hora do dia que, independentemente de quantas vezes você a tivesse visto, sempre o deixava maravilhosamente feliz por estar vivo. Foi então que ele notou algo tão bizarro em sua estranheza e impossibilidade que o deixou mais intrigado do que alarmado. O que ele achava ver não podia estar acontecendo. A uns 2,5 quilômetros de distância, atrás da linha das árvores, um imenso objeto negro havia se erguido da floresta e voava alto no céu azul avermelhado, vindo na direção da cidade. O objeto negro ficou maior e pareceu se mover ainda mais depressa. Tão chocado quanto um animal antes do abate, Cinco Barrigas ficou observando uma pedra grande, do tamanho de uma vaca, passar menos de 6 metros acima de sua cabeça, girando preguiçosamente em torno do próprio eixo. Ela descreveu uma curva até a cidade mais abaixo, destruindo 4 casas residenciais grandes enquanto quicava por entre um cal de pedras desmoronadas e poeira, vindo parar no jardim municipal dos Rouxinóis. Durante as 2 horas seguintes, os 4 trabucos móveis dos Redentores lançaram outras 10 pedras. Depois de encontrarem sua linha de tiro, conseguiram causar danos maciços às muralhas. Os modelos eram novos e nunca antes testados no campo de batalha, e em 2 deles os braços da grande alavanca se arrebentaram. Os engenheiros papais que haviam acompanhado o exército do Redentor General Princeps logo fizeram sua avaliação dos defeitos dos novos modelos móveis. Em menos de 1 hora, haviam recolhido os braços e iniciado a longa marcha de retorno a Chotover. A tarde foi tão quente que, embora nenhum pássaro cantasse, o som das cigarras era quase ensurdecedor. Houve um breve ataque às 3 por parte de 250 membros da cavalaria ligeira da cidade, no intuito de oferecer uma resposta que pudesse dar alguma ideia ao comandante das tropas inimigas de onde ele estava se metendo. Uma salva de flechas vinda das árvores os obrigou a se desviarem e tudo que os Materazzi conseguiram com aquilo foi 2 baixas, 5 feridos e 10 cavalos que precisaram ser sacrificados. Os Redentores que ocupavam a linha das árvores observaram a cavalaria bater em retirada. Todos conseguiam sentir uma tensão pavorosa no ar, como se algo terrível estivesse à espreita, prestes a atacar. Então, começaram a rir quando o silêncio ameaçador foi quebrado pelas próprias criaturas que o causaram. Os gafanhotos, emudecidos pela chegada dos cavalos aliviados por eles terem desaparecido, retomaram sua algazarra logo em seguida, como se fossem um só bicho, em vez de 1 milhão. Naquela noite, o trabalho sujo de verdade começou quando o primeiro sargento Trevor Beale e 10 de seus homens foram patrulhar a floresta de Dudley, da forma mais relutante que se possa imaginar. Ao amanhecer, Beale e 7 de seus soldados estavam de volta aos muros da cidade com 2 prisioneiros Redentori, que relatavam as atividades da noite ao governador de York. Por quê? Em nome de Deus, os Redentores estão nos atacando. Não faço ideia, senhor, disse o primeiro sargento Beale. Foi uma pergunta retórica, primeiro sargento, do tipo que é feita apenas para produzir um efeito e não gerar uma resposta. Sim, senhor. E quanto aos números? Entre 8 e 16 mil? Senhor, não consegue ser mais preciso? Estávamos nos embrenhando em uma floresta densa, na escuridão total, no meio de um exército bem protegido. Então, não, senhor, não poderia ser mais preciso. Pode ser que sejam menos, pode ser que sejam mais. Você é muito insolente, primeiro sargento. Perdi 3 homens esta noite, senhor. Sinto muito, mas não acho que a culpa seja minha. Não, senhor. 3 horas mais tarde, o primeiro sargento Beale estava de volta ao gabinete do governador Agostino. Tudo que conseguimos arrancar deles, quer dizer,
de um deles foi um palpite de quantos são. Antes de calar a boca de vez, o prisioneiro disse que havia cerca de 6.000 na floresta, mas que o exército tinha se separado 3 dias antes. Ah, e eles estão sendo comandados por alguém chamado Princeps. Me dê 1 hora sozinho com eles. Senhor, duvido muito que você seja melhor em maltratar prisioneiros do que Bradford. Afinal, esse é o trabalho dele. Além do mais, quero que vá com mais 3 levar uma mensagem para Memphis. Peguei em caminhos diferentes. Você vai pelo que tiver mais chance de evitar os piquetes dos Redentores. 1 hora depois, Beale e seus homens tinham deixado a cidade e os Redentores atacado uma abertura no Muro Sul, o que resultou em um combate breve, porém encarniçado, com os 300 Materazzi que os aguardavam em suas armaduras completas. Eles foram rechaçados após sofrerem 20 baixas sem que, a princípio, nenhum Materazzi tivesse ficado gravemente ferido. Somente quase 1 hora após o ataque ficou claro que 3 soldados haviam desaparecido. E, mais estranho ainda, algumas horas depois, 4 colunas de fumaça começaram a subir pelo céu azul de verão, bem de onde os trabucos dos Redentores estavam posicionados. Um grupo de batedores retornou logo em seguida para informar ao governador que o exército dos Redentores havia batido em retirada, tendo queimado os 4 trabucos que custaram tanto esforço para trazer até York. Quando Beale chegou a Memphis 3 dias depois, a cidade já havia tido notícia da outra metade do 4º exército do Redentor General Príncipe, se não ficou menos pasma com o que ouviu do 1º S. Argento. A segunda força dos Redentores, em vez de atacar as 3 cidades muradas no caminho, todas no mínimo tão importantes em termos estratégicos quanto York, havia simplesmente passado por elas seguido para o Forte Invencível. A piada corrente entre os Materazzi era que o Forte Invencível não era um forte, mas isso não importava, pois ele também não era invencível. Tratava-se, na verdade, de um local composto por vastas planícies, colinas suaves que eram bruscamente interrompidas para darem lugar a cânions estreitos e desfiladeiros rochosos. Juntas, essas duas geografias contrastantes representavam o melhor e o pior terreno em que uma cavalaria e homens em armaduras completas poderiam lutar. Assim sendo, ele era o melhor lugar possível para se treinar o fluxo de Materazzi que entrava e saía de lá vindo de todas as partes do Império. O resultado era que nunca havia menos de 5.000 cavaleiros soldados lá por vez, muitos deles com anos de experiência. Para os Redentores, atacar o Forte Invencível não fazia sentido militar algum. Significava desafiar o poderio bélico dos Materazzi em um de seus locais de maior força, no terreno em que eles treinavam diariamente. 4.000 Redentores se posicionaram em formação de ataque nas colinas suaves que davam para o forte e desafiaram os Materazzi a atacá-los. E foi o que eles fizeram. Para o azar dos primeiros, uma força de 1.000 cavaleiros Materazzi que retornava de um exercício naquela hora os surpreendeu pela retaguarda. E o resultado foi um massacre para os Redentores, que perderam quase metade de seus homens. Lutando para escapar, os 2.000 restantes recuaram para os vales taméticos, reunindo-se aos outros 4.000 Redentores que ali aguardavam. Naquele lugar, o terreno era muito pior para os cavalos, de modo que não houve azar para os Redentores desta vez. O primeiro dia de batalha resultante foi violento, porém conclusivo. Não houve segundo dia. Quando os Materazzi acordaram, perceberam que os Redentores haveriam recuado para as montanhas, onde a cavalaria não poderia segui-los. O que deixou os generais Materazzi em Memphis perplexos foi o mistério do que seus inimigos pretendiam alcançar com um ataque contra o Forte Invencível. A notícia que chegou a Memphis no dia seguinte foi intrigante de um jeito muito diferente, se é que intrigante pode incluir em seu sentido horror e aversão. Às 7 da manhã do 11 graus, dia daquele mês, a 2ª Infantaria Montada dos Redentores, sob comando do Redentor Petar Brzica, chegou a Mount Nugent, um vilarejo com cerca de 1.300 almas. Houve apenas uma testemunha da chegada deles, um rapaz de 14 anos de idade que, sofrendo de amor por uma das garotas do vilarejo, havia acordado cedo e seguido para um bosque próximo para chorar sem ser ridicularizado pelos irmãos mais velhos. Para o rapaz que observava das árvores, eles eram uma visão curiosa, porém, a estranheza de se ver 300 soldados se aproximando de Mount Nugent foi bastante atenuada pelo fato de usarem batinas, algo que ele jamais vira antes. Além disso, estavam montados em burricos, o que os fazia sacudir para cima e para baixo de um jeito muito engraçado, não lembrando em nada o trotar magnificamente ameaçador da cavalaria Materazzi que o rapaz havia admirado boquiaberto durante sua única visita a Memphis. Quando os Redentores deixaram o vilarejo 8 horas mais tarde, todos os seus habitantes estavam mortos, exceto pelo menino. A descrição do massacre pelo xerife do condado baseada em seu relato chegou à mesa de Vipon junto com uma sacola de linho. Os Redentores logo acordaram os aldeões e os instruíram por meio de um alto-falante que aquela era apenas uma ocupação temporária e que, se eles cooperassem, não seriam feridos. Homens e mulheres foram separados, assim como as crianças abaixo dos 10 anos de idade. As mulheres foram levadas para o depósito de grãos do vilarejo, que estava vazio, uma vez que a colheita ainda não tinha sido feita. Os homens foram detidos no salão de conferências. As crianças, por sua vez, foram conduzidas à prefeitura, o único edifício de 3 andares do local, e detidas no 2º piso. Quando chegamos, vimos que os Redentores haviam erguido um poste no centro do vilarejo e, nele, havia o objeto anexado a este relatório. Vipor abriu a sacola de linho. Lá dentro, havia uma espécie de luva, mas sem os dedos, semelhante ao tipo usado pelos comerciantes no inverno para manter as mãos quentes, mas os dedos ágeis.
Ela era feita do couro grosso mais forte de que se tinha notícia, saltando da parte mais espessa ao longo da beirada da palma. Havia uma lâmina de quase 13 centímetros, ligeiramente abaulada na ponta como se para acompanhar a curvatura do pescoço humano. Nela, podia-se ler a seguinte inscrição: Gravizo, o local onde fora fabricada. Na parte de dentro da luva, havia uma etiqueta de identificação, como as que se prende às roupas das crianças na escola, com petar brasica bordado com esmero em azul. Tremendo, o chanceler Vipon retornou ao relatório. A começar pelas mulheres, os redentores as libertaram uma a uma. Elas foram obrigadas a se ajoelhar. Então, um único redentor usando o objeto anexado a este relatório se aproximava por trás delas, puxava-lhes a cabeça para trás, expondo seus pescoços, e corria a lâmina, obviamente curvada para este intuito, pela garganta das vítimas. Os corpos então eram arrastados até sumirem de vista e a próxima vítima retirada do prédio em que estivesse detida. Encontramos apenas uma testemunha, um menino. Segundo ele, cada um desses assassinatos não levava mais de 30 segundos. Sem saberem o que as aguardava, as vítimas pareciam amedrontadas, mas não em pânico, e suas mortes se davam tão depressa que nenhuma delas gritou, tampouco em nenhum outro momento do dia. Assim, os redentores já haviam matado todas as mulheres, 391, à 1 da tarde. A testemunha conseguia ver a torre do relógio da prefeitura. Os homens do vilarejo foram liquidados da mesma maneira, 503. No entanto, quando chegou a vez das 304, crianças abaixo dos 10 anos de idade, eles abandonaram toda a preocupação em manter o que faziam em segredo. Individualmente ou em grupos de 2, as crianças eram jogadas à sacada mais alta para quebrarem os pescoços. Nem mesmo o bebê mais jovem foi poupado. Em toda a minha vida, nunca vi coisa parecida. Ao terminar seu testemunho, e antes que pudéssemos impedi-la, a testemunha fugiu para a floresta, jurando vingança contra os agressores. Geoffrey Menouto, xerife do condado de Maldon-Cali, passará 3 dias no bosque que cercava o Royal Park, observando o exército Materazzi treinar em suas armaduras completas. Havia testado o peso de um conjunto deixado em um corredor enquanto seu dono se instalava em um dos quartos do palácio de Arbel. Ele devia ser alguém muito importante, pois a cidade já estava tão abarrotada de Materazzi que nem mesmo amor, dinheiro ou status, que era mais importante do que qualquer um dos dois, poderia lhe conseguir uma cama decente. Ele deduziu que a armadura deveria pesar uns 30 quilos. Diante disso, não conseguia ver como um fardo daqueles permitiria a ligeireza e a flexibilidade que achava fundamentais, por mais proteção que oferecesse. Porém, depois de vê-los treinar, descobriu que estava redondamente enganado. Ficou pasmo com a velocidade com que conseguiam se mexer, com a leveza de seus pés e como a armadura parecia acompanhar com fluência cada um de seus movimentos. Eles saltavam de seus cavalos e montavam de volta com uma facilidade que o deixou abismado. Como Materazzi chegou a subir uma escada pelo lado contrário, dando a volta no topo e se esgueirando para dentro da torre que fingia estar tomando. Os golpes que desferiam uns contra os outros poderiam cortar um homem sem armadura em 2, mas eles pareciam fazer pouco caso até mesmo dos mais violentos. Havia alguns pontos fracos, a parte superior interna da coxa, por exemplo. Porém, seria um risco imenso tentar aproveitar um deles. Teria de pensar bem naquilo. Bull, peguei você, disse Clays, surgindo de trás de uma árvore com Henry Embromador e Drispooky. Ouvi vocês chegando 5 minutos atrás. A gorda da sorveteria teria feito menos barulho. Vipon quer ver você. Pela primeira vez, Callie os encarou. Ele falou o motivo. Uma esquadra dos redentores, sob comando daquele bosta do coate, se atacou um lugar chamado Port Collard. Tacou fogo na metade e depois foi embora. Um dos soldados me disse que os nativos chamam lá de Pequena Memphis. Callie fechou os olhos como se tivesse ouvido uma péssima notícia. E tinha mesmo. Quando terminou de explicar por quê, ninguém falou nada por alguns instantes. Temos que ir embora, falou Clays. Agora. Hoje à noite. Acho que ele tem razão, disse Henry Embromador. Eu também. Só que não posso. Clays soltou um grunhido. Pelo amor de Deus. Callie, como você acha que você e a Lady Cebosa vão terminar? Porque você não vai ver se eu estou na esquina. Acho que você deveria contar para Vipon, disse Drispooky. Não temos mais o que fazer aqui. Por que nenhum de vocês consegue enxergar isso? Conte isso para Vipon e nós 3 vamos acabar na Baía de Memphis dando de comer para os peixes o sebo dos nossos rins. Ele pode ter razão, falou Henry Embromador. Nós somos tão populares quanto o furúnculo a essa altura. E sabemos muito bem de quem é a culpa, disse Clays, olhando para Callie. É sua. Caso esteja na dúvida. Vou contar para Vipor amanhã. Vocês 2 vão embora hoje à noite, disse Callie. Eu não vou. Falou Henry Embromador. Vai sim, disse Callie. Não vou, não, insistiu Henry. Ah, vai sim, disse Clays, insistindo da mesma forma. Pegue minha parte do dinheiro e vá, falou Henry Embromador. Não quero sua parte. Então não pegue. Nada o impede de ir embora sozinho. Sei que não, mas não quero. Por quê? Perguntou Henry. Por quê? Respondeu Clays. Eu tenho medo do escuro. Com essas palavras, ele sacou a espada e começou a estraçalhar a árvore mais próxima. Merda, merda, merda. Foi dessa maneira tortuosa que os 3 concordaram que deveriam ficar e que Drispooky iria com Callie contar para Vipon. Desta vez, Callie não teve que esperar quando chegou ao gabinete de Vipon, sendo levado imediatamente à sua presença.
Os primeiros 10 minutos foram gastos com o relato de Vipon sobre os 3 ataques dos Redentori e sobre o massacre em Mount Nugent. Ele entregou a Callie a luva deixada no poste, no meio do vilarejo. Tem um nome dentro. Você sabe quem é essa pessoa. Brisca, ele era o carrasco do santuário. Sua função era matar qualquer pessoa que não fosse um ato de fé. Execuções públicas para a contemplação religiosa dos fiéis. O tom em que disse aquilo deixou claro que era algo aprendido de cor. Eles são conduzidos por redentores mais sagrados do que ele. Nunca o vi usar, mas Brisca é famoso pela rapidez com que pode matar com esse negócio. Eu assumi, disse Vipon baixinho, a responsabilidade pessoal de encontrar este homem. Ele se sentou e inspirou fundo. Nenhum desses ataques parece fazer muito sentido. Você pode me dizer alguma coisa sobre a estratégia que os redentores estão usando? Sim. Vipon se recostou e olhou para Callie, notando o tom estranho da sua resposta. Conheço essas táticas porque fui eu quem as desenvolveu. Se o senhor me der um mapa, posso explicar. Considerando o que você acabou de me dizer, não acho que mostrar um mapa seja sensato. Explique primeiro. Se quer minha ajuda, preciso do mapa para explicar o que eles vão fazer e descobrir onde pará-los. Me dê um resumo. Depois veremos quanto ao mapa. Callie podia ver que Vipon estava mais cético do que desconfiado. Não. Acreditava nele. Uns 8 meses atrás, o Redentor Bosco me levou até a biblioteca da corda do Redentor enforcado, coisa que até onde eu sabia nenhum Redentor tinha feito por um acólito antes, e me deu acesso ilimitado a todas as obras ali sobre as táticas militares usadas pelos Redentores pelos últimos 500 anos. Então me entregou toda a sua coleção pessoal sobre o Império Materazi, o que não era pouca coisa. Ele me mandou elaborar um plano de ataque. Porque você. Há 10 anos que ele me ensinava sobre a guerra. Os Redentores têm uma escola só para isso. Somos uns 200 no total. Eles nos chamam de projetos. Eu sou o melhor. Quanto à modéstia, eu sou o melhor. A modéstia não tem nada a ver com isso. Prossiga. Depois de algumas semanas, decidi descartar um ataque surpresa. Gosto de surpresas, quer dizer, como tática, mas não desta vez. Não entendo. Este é um ataque surpresa. Não, não é. Durante centenas de anos, os Redentores vêm lutando contra os antagonistas. Ela é uma guerra quase toda de trincheira, e se encontra quase toda em um impasse. As trincheiras estão mais ou menos no mesmo lugar há 12 anos. É preciso acontecer algo de novo para acabar com esse impasse, mas os Redentores não gostam de novidades. Eles têm uma lei que permite a um Redentor matar um acólito no ato se ele fizer algo inesperado. Mas Bosco é diferente, ele está sempre pensando, e uma das coisas que pensou foi que eu também era diferente e que podia me usar. E como nos atacar vai resolver o impasse com os antagonistas? Eu também não conseguia entender isso direito, então perguntei para ele. E? Nada. Bosco só me deu uma bela surra. Daí continuei fazendo o que ele tinha mandado. A questão é, eu não achei que um ataque surpresa funcionaria contra os Materazi porque eles não lutavam como ninguém, nem como os Redentores, nem como os antagonistas. Os Redentores não têm cavalaria ou armaduras. Arqueiros são essenciais para eles. Vocês quase não os usam. Nossas armas de cerco eram grandalhonas e desengonçadas, sempre construídas no local de cada cerco. Vocês devem ter 400 vilas e cidades com paredes 5 vezes mais grossas do que qualquer coisa a que estávamos acostumados. 2 dos trabucos usados em York deram problema, mas eles queimaram os 4. Por quê? Eles conseguiram romper os muros no primeiro dia. Não foi isso que o senhor disse? Foi. Eles testaram uma nova arma em uma batalha real contra um novo inimigo e bem longe de casa. Então, mesmo que 2 tenham quebrado, as outras 2 funcionaram. Mas 2, não. Então é preciso aperfeiçoá-las. Esse é o sentido de tudo isso. O que isso quer dizer? Não faz sentido surpreender seu inimigo nos termos deles no território deles se você não tem a garantia de que vai dizimá-los rapidamente. Bosco sempre me batia porque, segundo ele, eu corria riscos desnecessários demais. Não desta vez. Eu sabia que os Redentores não estavam prontos, que ele se corrigiu, que eles precisavam realizar uma campanha curta, aprender o máximo possível sobre como lutavam os Materazi, sobre qual era a qualidade de suas armas e armaduras, então, bater em retirada. Mostre-me um mapa. Por que eu deveria confiar em você? Eu estou aqui lhe contando o que aconteceu. Não estou? Nós podíamos simplesmente ter caído fora. E se tudo isso que você está me contando for apenas falsa honestidade e Bosco estiver controlando você desde o início? Callie riu. Essa é boa. Vou usar qualquer dia desses. Mostre o mapa. Nada disso, falou Vipon depois de um instante. Deve sair deste gabinete. Quem me daria ouvidos além do senhor? De qualquer maneira. Bem colocado. Mas, por via das dúvidas, se alguém mais souber que teve a ver com isso, sua recompensa será uma corda no pescoço. Vipon caminhou até uma prateleira na outra ponta do gabinete e puxou de cima dela um rolo de papel grosso. Ele fitou Callie bem nos olhos ao voltar para sua mesa. Curtiu se isso fosse fazer alguma diferença para alguém que passou a vida inteira escondendo os próprios pensamentos. Então, para o bem ou para o mal, tomou uma decisão e desenrolou o mapa sobre o tampo da mesa segurando as beiradas com peso de papel de vidro veneziano de um exemplar de O Príncipe Melancólico, seu livro favorito. Callie analisou o mapa com uma concentração intensa diferente de qualquer coisa que Vipon havia visto nele antes. Durante a meia hora que se seguiu, ele respondeu às perguntas detalhadas de Callie sobre as localidades dos 4 ataques e os números de disposição dos soldados. Então se deteve,
Por 10 minutos, estudou o mapa em silêncio. Quero um copo d'água, disse Kali. A água foi logo trazida e ele a bebeu de uma golada só. Então, os Materazzi possuem vilas-cidades muradas. Eu sabia que sem armas de cerco muito mais leves, que pudessem ser transportadas de cidade em cidade, seria melhor tocarmos trombetas e esperar as muralhas caírem. Falei para Bosco que os engenheiros papais precisavam construir algo muito menos pesado do que tínhamos, que fosse fácil de montar e desmontar. E você mesmo projetou essas armas? Eu? Não. Não entendo nada disso. Sabia apenas do que precisávamos. Mas ele não disse para você que concordava, que iria colocar seu plano em ação. Não. Quando fiquei sabendo dos ataques pela primeira vez, achei que estava... Sabe como é? Ele fez vários círculos com a mão ao redor da cabeça. Meio maluco. Mas não está. Eu? A sanidade em pessoa. Enfim, eles aprenderam o que precisavam aprender em York e é por isso que bateram em retirada, levando 3 Materazzi junto. Queriam as armaduras, não os homens. Já devem estar a meio caminho do santuário a essa altura, com os engenheiros esperando para dar uma bela olhada nelas. Você levou uma bela surra no Forte Invencível. Eu não, os Redentores. Você se refere a eles como nós às vezes. Força do hábito, chefe. Está certo, seu plano levou uma sova no Forte Invencível. Não exatamente, foi só azar. Os Materazzi não pretendiam atacá-los pela retaguarda. Só calhou de eles estarem voltando na hora errada. Quer dizer, para os Redentores. Se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos para ele. Tisfal, é isso que dizem os agiotas de Mênfis? Você deveria solicitar permissão para ir até o gueto. Ninguém me falou. Sua língua é tão afiada que você vai acabar se cortando. Eu ainda estou vivo, se é isso que o senhor quer dizer. Ainda sustento que tudo saiu errado no Forte Invencível. Não é verdade. E por que não? Quantos Redentores morreram? 2.500, aproximadamente. Eles enfrentaram sua cavalaria 2 vezes e o restante conseguiu fugir. Os Redentores foram lá para ver do que vocês eram feitos, não para ganhar uma batalha. E quanto a Port Collard, vocês o chamam de Pequena Mênfis. Por que isso? O porto foi construído em uma enseada natural muito parecida com a baía que temos aqui. A cidade foi erguida nos mesmos moldes. O design tinha funcionado uma vez. Provincianos gostam de copiar as coisas. Ele se interrompeu no meio da frase. É, isso mesmo. Ele suspirou com força e espirrou. Perdão. Certo, o que vai acontecer em seguida? Kali deu de ombros. Sei o que viria em seguida no plano. Isso não significa que será o que eles vão fazer. E por que não? Tem dado relativamente certo até agora. Não deu apenas certo, foi mais que isso. Eles conseguiram fazer tudo o que eu planejei. Houve um silêncio desagradável. Surpreendentemente, foi Kali quem quebrou. Perdão. O pecado do orgulho é muito forte em mim, pelo menos segundo Bosco. Ele está errado? É bem provável que não. Você conhece esse Princeps? Eu o encontrei uma vez. Ele era o chefe do governo militar ao longo do litoral norte na época. Lá a guerra não é de trincheira, para aqueles lados é só montanha e tal. É por isso que ele está no comando dessa campanha, porque é o melhor que eles têm para lutar com um exército em movimento, além de ser unha e carne com Bosco, embora até onde eu saiba não seja muito popular em outras vizinhanças. E você sabe por quê? Não. Mas li todos os seus relatórios de campanha. Ele luta como se não respondesse a ninguém. Esse tipo de atitude deixa o gabinete da intolerância furioso. Bosco protege, pelo que sei. Então por que Princeps precisa que você diga a ele o que fazer? O senhor precisaria perguntar para Bosco. Kali gesticulou para o mapa. Onde eles estão agora? Vipor apontou para o local a cerca de 150 quilômetros do ponto mais ao norte das Terras Crestadas. Tudo indica que irão cruzar as Terras Crestadas até o santuário. É o que parece. Mas é arriscado demais conduzir um exército, por menor que ele seja, através das Terras Crestadas no verão. Então isso não faz parte do seu grande plano. O que faz exatamente parte do meu grande plano é que eles deem a impressão de que estão a caminho das Terras Crestadas através da Floresta de Céu, para vocês tentarem chegar lá primeiro e esperar eles virem ao seu encontro. Mas, assim que alcançarem a floresta, eles irão se voltar para o oeste e atravessarão este rio pela ponte Stanford, seguindo para Port Hall bem aqui no litoral. A esquadra que incendiou a Pequena Mênfis irá pegá-los neste porto. Se isso não der certo, pelo que li na biblioteca, as praias são rasas deste lado. Eles podem enviar barcos a remo se for preciso. Ele apontou para um desfiladeiro no mapa. Mesmo que o tempo esteja ruim e a esquadra se atrase, assim que atravessarem o desfiladeiro de Bering, algumas centenas de redentores poderiam conter até mesmo um exército numeroso por dias. Vipor o encarou por tanto tempo sem dizer nada que começou a deixar Kali desconfortável, em seguida, irritado. Ele estava prestes a falar quando Vipon lhe fez uma pergunta. Você espera que eu acredite que alguém da sua idade, seja ela qual for, receberia a tarefa de bolar um plano de ataque deste tipo e que então ele seria executado nos mínimos detalhes? Eu teria lhe confiado algo mais plausível. A princípio, o rosto de Kali simplesmente se apagou, assumindo uma espécie de expressão morta que fez Vipon começar a se arrepender de seu tom de franqueza e se lembrar o prazer frio com o qual ele liquidara Solomon. O menino está a um passo da loucura, pensou ele. Mas então Kali gargalhou, um latido curto e repentino de divertimento. O senhor já viu os agiotas jogando xadrez no gueto? Já. Um monte de velhos costuma jogar lá, mas tem algumas crianças também, muito mais novas do que eu. Uma delas sempre ganha,
Nem mesmo o velho rabicho com todos os seus cachinhos, barba, chapéu engraçado e tudo mais consegue derrotá-lo. Então esse rabicho me diz, é rabino, me parece. Ah, eu bem que estranhei. Enfim, então esse rabino ele me diz que o xadrez é um presente de Deus para nos ajudar a enxergar o seu plano divino, e que o tal menino que mal sabe ler é um sinal para acreditarmos na ordem que existe por trás de todas as coisas. Quanto a mim, eu tenho 2 talentos. Mato pessoas com a mesma facilidade com que você quebra um prato. E a outra coisa que sei fazer é olhar para o mapa, ou parar em um lugar e conseguir ver como atacá-lo ou defendê-lo. É uma coisa que me vem como o jogo vem aquele menino no gueto. Mas não acho que seja um presente de Deus. Se não acredita em mim, azar. Quem sai perdendo é o Senhor. E como você os impediria? O chanceler fez uma pausa. Se fosse fazer isso, para começar, não os deixaria chegar ao desfiladeiro de Baring, porque senão eles estarão salvos. Mas preciso de um mapa mais detalhado daqui até aqui, falou ele, apontando um trecho de cerca de 50 metros quadrados, e 2 ou 3 horas para pensar. Deveria ele acreditar naquela criatura estranha à sua frente ou deixar tudo aquilo quieto? Uma das piadas favoritas do pai de Vipond era que, diante de uma crise, durante metade do tempo era melhor esperar. Não saia fazendo nada, dizia ele. Fique parado onde está. Espere no quarto ao lado e eu levo os mapas para você. Fique longe das janelas. Callie se levantou e andou até o escritório particular. Porém, quando estava prestes a fechar a porta às suas costas, Vipond o interrompeu. O massacre, ele também fazia parte do seu plano? Callie lançou-lhe um olhar estranho. Mas, seja qual fosse aquela expressão, ela não era de ofensa. O que o senhor acha? Disse ele com tranquilidade, fechando a porta. Vipond olhou para o seu meio-irmão. Você ficou bastante calado. Idris Puk deu de ombros. O que eu poderia dizer? Ou você acredita nele, ou não. E você acredita no que ele disse? Eu acredito nele. E qual é a diferença? Ele está sempre mentindo para mim porque não consegue se força a assumir mais riscos do que precisa. Ser tão sigiloso pode ser um erro, e um erro que ele ainda está cometendo. Não sei bem se isso é exatamente um defeito, disse Vipond. Mas, como Callie, você também é uma pessoa sigilosa. E quanto agora? Acho que ele está dizendo a verdade, falou Idris Puk. Eu concordo. Assim que tomou a decisão de intervir, Vipond foi ficando cada vez mais tenso e impaciente para ver o plano de Callie, que levou não 3 horas, e sim mais de 3 dias para ficar pronto. Você quer que ele fique bom ou quer tê-lo na sua mão agora? Falou Callie em resposta à exigência recorrente de Vipond de ver pelo menos algumas de suas ideias. Se toda essa impaciência parecia estranha para um pensador geralmente tão cabeça fresca, era porque ele estava profundamente transtornado diante das mortes dos aldeões, do que elas revelavam sobre os estranhos relatos dos poucos refugiados antagonistas que chegavam do norte. Algo na luva de brisca deixará seus nervos à flor da pele, como se toda a maldade e sede de vingança do mundo tivesse se materializado na atenção dada ao seu design, na qualidade da costura e na maneira em que a lâmina havia sido presa com tanto esmero ao couro. Sua perturbação era ainda maior por ele ver a si mesmo como um homem do mundo, quase um cínico e com certeza um pessimista. Havia se acostumado a esperar muito pouco das pessoas, se raramente tinha surpresas nesse quesito. O fato de haver assassinato e crueldade no mundo não lhe era novidade. Porém, aquela luva era um testemunho da possibilidade de algo terrível que ia além da imaginação, como se o inferno que há tempos havia descartado como um terror destinado às crianças tivesse enviado um mensageiro não com chifre e casco no lugar dos pés, mas na forma de uma luva de couro fabricada com capricho. Não era tarefa fácil para Vipond influenciar as táticas dos Materazzi, cuja inveja da sua preeminência chegava às raias da histeria. Vipond não era um soldado, mas era um político, o que não deixava de gerar suspeitas. Havia também o problema de Marechal Materazzi estar cada vez pior de saúde, o incômodo em sua garganta tendo se transformado em uma infecção pulmonar debilitante, que o deixará cada vez menos apto a comparecer às diversas reuniões convocadas para se discutir a campanha. Vipond precisava lidar com uma nova realidade, mesmo que temporária. Ele, no entanto, conseguiu fazê-lo com a habilidade de sempre. Quando os batedores dos Materazzi perderam a trilha do exército redentor na floresta de Céu, não houve motivo para alarme, uma vez que era esperado que eles saíssem dali em direção ao único caminho para as terras crestadas. Foi então que Vipond teve uma reunião secreta com o vice-marechal, o general de campo Amos Narcisse, e o comunicou que sua rede de informantes tinha notícias sobre as verdadeiras intenções dos redentores, mas que, no entanto, por motivos complexos, ele preferia que seu envolvimento no assunto permanecesse em segredo. Se Narcisse apresenta-se essa informação ao Conselho dos Materazzi como sua, isso reservaria uma glória considerável para o general de campo, assim como o plano de batalha que Vipond lhe ofereceria para ser analisado, caso o vice-marechal assim desejasse. Vipond percebia que Narcisse era um homem angustiado. Não que fosse um tolo, mas tampouco era mais que competente, por isso ficou alarmado ao perceber que, com a saúde comprometida do marechal, ele estava, para todos os efeitos, encarregado de toda a campanha. Jamais admitiria isso a ninguém, mas não acreditava ser o homem certo para a função. Vipond encorajou a total cooperação do general com promessas veladas, porém convincentes, de mudanças na lei tributária que seriam extremamente proveitosas para Narcisse, além de se oferecer a garantir o fim de uma disputa judicial de longa data envolvendo uma herança vultosa, que se arrastava por 20 anos e a qual Narcisse parecia fadado a perder. Contudo, o general de campo não era totalmente corrupto, e mesmo ele não concordaria com uma estratégia que fosse colocar o império em risco.
Ele passou várias horas debruçado sobre o plano de Vipor, ou seja, sobre o plano de Kali, antes de se convencer de que seus interesses financeiros e sua consciência militar estavam de acordo. Quem quer que tivesse bolado o plano, disse ele para Vipor, sabia o que estava fazendo. Ele fez menções não muito convincentes de não poder levar crédito no lugar de outro homem, mas Vipor assegurou de que aquele plano era fruto de várias cabeças, se que, de qualquer forma, o verdadeiro talento estaria na capacidade de liderança do homem que o executasse. No fim das contas, ele seria de fato o plano de Narcisse. Quando ele o apresentou e defendeu diante do conselho, isso já havia se tornado verdade, sendo que o fator decisivo para ele ser aceito foi o fato de o exército desaparecido dos Redentores ter aparecido justamente onde Narcisse previra. Conforme afirma o famoso ditado, é uma boa coisa que as guerras sejam tão absurdamente caras, senão nós jamais pararíamos de travá-las. Por mais que isso seja verdade, também sempre parecemos nos esquecer que, embora possa haver guerras justas e injustas, nunca existem guerras baratas. O problema para os Materazzi era que a maioria dos financiadores profissionais do Império era composta pelos judeus do gueto. Os judeus, no entanto, tinham uma grande desconfiança em relação às guerras de terceiros, pois elas muitas vezes significavam tragédia para eles, fosse qual fosse o resultado. Se emprestassem dinheiro para o lado derrotado, não haveria ninguém para pagá-los de volta. Porém, se financiassem o lado vencedor, geralmente se decidia que os judeus tinham de alguma forma começado a guerra e eles mesmos precisavam ser deportados assim. Não haveria mais motivo para pagá-los. Pensando nisso, os Materazzi garantiram hipocritamente aos judeus que as dívidas de guerra seriam pagas, ao passo que os financiadores do gueto afirmaram, com a mesma hipocrisia, que era difícil obter crédito numa quantia tão grande, mesmo que conseguissem. As taxas de juros seriam proibitivas. Foi durante essas negociações que Kit das Lebres viu sua oportunidade e resolveu o problema oferecendo-se a financiar todos os custos de guerra dos Materazzi. Isso foi um imenso alívio para os judeus, que consideravam Kit uma abominação aos olhos de Deus. Era sabido por todos que eles não fariam negócio com seu dono sob hipótese alguma, mesmo que isso significasse serem deportados. Kit estava mais preocupado com os Materazzi. Apesar de todos os seus subornos, todas as chantagens e a corrupção política, ele sabia que a opinião pública em Mênfis estava se voltando contra as práticas repugnantes que se davam em Kit Town, e que algum tipo de medida contra ele era praticamente inevitável. Kit das Lebres calculava que a guerra, especialmente uma tão aprovada pela população em geral, fosse acabar com o que ele considerava um acesso temporário de desaprovação moral ao seu local de trabalho. Ao financiar o que suspeitava ser uma campanha breve, Kit das Lebres estava relativamente seguro que bancar todos os seus custos garantiria sua posição em Mênfis por muito, muito tempo. Então, finalmente os Materazzi estavam preparados para atacar os Redentores. Com o grande plano de Narcisse para guiá-los, 40.000 homens em suas armaduras completas partiram da cidade sob a torcida de multidões imensas. Foi divulgado que o Marechal estava concluindo sua estratégia para a guerra e mais tarde se juntaria às tropas. O que não era verdade. O Marechal estava extremamente debilitado por conta de uma infecção pulmonar e era pouco provável que sequer participasse da campanha. Além disso, o plano dos Redentores de fazer com que os Materazzi esperassem por eles na saída das Ferras Crestadas, enquanto eles tomavam o caminho oposto, havia claramente fracassado. Assim que eles deixaram a floresta de Céu, uma força avançada de 2.000 Materazzi começou a segui-los pela outra margem do rio Oxus. Dali em diante, cada movimento do exército redentor passou a ser observado e os detalhes transmitidos ao general de campo Narcisse. Para a surpresa de Princeps, não houve nenhuma tentativa de deter seu exército. Em menos de 3 dias, eles já haviam cruzado quase 100 quilômetros. Àquela altura, os efeitos da disenteria haviam enfraquecido mais da metade de sua tropa e o comandante decidiu descansar por meio-dia em Bourne Mills. Ele enviou uma comitiva ao encontro dos defensores da cidade, ameaçando massacrar todos os seus habitantes como haviam feito em Mount Nugent. Porém, caso eles se rendessem imediatamente e fornecessem comida aos seus homens, seriam poupados. Eles acataram. Na manhã seguinte, os Redentores continuaram sua marcha em direção ao desfiladeiro de Baring. Então Princeps, vendo o horror que o massacre havia causado na população local, enviou uma pequena força de 200 homens à frente, usando a mesma tática de fornecer aos seus homens ainda debilitados um suprimento contínuo de comida, que era em grande parte melhor do que aquela que estavam acostumados, o que levantou bastante seus ânimos. O plano de campanha que Kali desenvolvera para um ataque exploratório contra o Império Materazzi havia até então se mostrado eficiente. No entanto, o território no qual estavam entrando havia sido mapeado de forma não mais imprecisa nos documentos da biblioteca do santuário. Um dos objetivos mais importantes do plano tinha sido trazer 20 cartógrafos e enviá-los em 10 grupos diferentes para mapear o terreno que eles iriam atacar no ano seguinte da maneira mais detalhada possível. Os 3 grupos se mapeavam o caminho logo adiante e ainda não haviam retornado, e Princeps se deslocava em um ambiente sobre o qual tinha apenas a mais vaga das impressões. No dia seguinte, Princeps havia tentado fazer seu exército atravessar o Oxus em White Band, porém, as tropas que seguiam na margem oposta haviam passado a contar com 5.000 homens. Ele foi obrigado a desistir e seguir para o interior, onde o caminho era difícil e os poucos vilarejos que poderiam ter usado para se reabastecerem tinham sido evacuados pelos Materazzi e tudo que fosse útil ou de valor removido. No decorrer dos 2 dias seguintes, os Redentores seguiram marcha, procurando com desespero crescente uma maneira de atravessar o rio, algo que os Materazzi na margem oposta estavam igualmente determinados a evitar.
A cada hora que passava, os redentores ficavam mais cansados e fracos pela falta de comida e pelos efeitos da disenteria, conseguindo cobrir apenas 16 quilômetros por dia. Mas então a sorte deles mudou. Seus batedores haviam capturado um criador de gado e sua família. Desesperado para salvá-la, o criador lhes contou sobre um antigo val, atualmente em desuso, o qual ele achava que até mesmo um exército numeroso conseguiria atravessar. Os batedores retornaram com a notícia de que a travessia seria difícil e que, embora o val precisasse de reparos consideráveis, ele era recuperável. A sorte deles melhorou ainda mais. Pântanos extensos do outro lado do Oxus tinham forçado as tropas Materazzi a se afastarem bastante do rio e sumirem de vista. Depois de quase entrarem em desespero, os redentores passaram a sentir uma grande onda de esperança. 2 horas depois, uma cabeça de ponte havia sido levantada do outro lado do Oxus e os demais redentores começaram a reparar e reconstruir a travessia com pedras das casas mais próximas. Ao meio-dia, o trabalho estava pronto e o exército principal começou a atravessar o rio. Quando o sol se pôs, o último dos redentores já havia chegado em segurança à margem oposta. E, embora pequenos números de Materazzi tivessem se aproximado uma distância segura para observar a última hora da travessia, eles não fizeram nada além de continuar a enviar mensagens de volta para Narcisse. Depois de andarem cerca de 5 quilômetros no dia seguinte, os redentores se depararam com uma visão que fez Princeps perceber que seu exército estava acabado. As estradas lamacentas estavam acidentadas como terras mal aradas e os arbustos que as margeavam a 10 metros de distância rente ao solo de tão pisoteados, dezenas de milhares de Materazzi haviam passado ali antes deles. Percebendo que um exército bem maior do que isso deveria estar esperando entre eles e o desfiladeio de Baren, Princeps fez o que pôde para resguardar a informação restante que tinha sido, desde o início, o objetivo principal do plano de Cali. Os cartógrafos sobreviventes fizeram o maior número possível de cópias de seus mapas. Em seguida, Princeps os enviou disfarçados em 12 direções diferentes, na esperança de que pelo menos um deles conseguisse chegar ao santuário. Ele rezou uma pequena missa, então eles seguiram marcha. Passaram 2 dias sem ver ou ouvir sinal do inimigo além do rio de lama que cruzavam. Então começou a chover forte em aguaceiros terrivelmente gelados. Debaixo de vento e chuva, o exército subiu uma colina íngreme, o que conseguiram fazer sem grandes problemas. Porém, quando passaram por sobre o topo e chegaram à planície à sua frente, se depararam com o exército Materazzi reunido e aguardando por eles em grande número. De ambos os lados, descendo pelos vales, mais deles chegavam a cada momento. A chuva parou, o sol saiu e os Materazzi desfrodaram suas bandeiras e estandartes, que esvoaçavam alegremente, vermelhos, azuis e dourados, a luz do sol se refletindo na armadura prateada dos soldados. Apesar de todos os esforços do Redentor, General Princeps, a batalha agora era inevitável, mas não naquele dia. Já era quase noite, e os Materazzi, tendo instilado o medo da morte e da danação eterna nos redentores que os observavam, saíram de prontidão e recuaram um pouco para o norte. Ao ver isso, os redentores também recuaram um pouco e se acomodaram no abrigo que lhes foi possível encontrar, embora não antes de Princeps mandar seus arqueiros cortarem nas árvores que o cercavam uma baliza de proteção de 1,80 metros de largura para cada um. Temendo que os Materazzi pudessem atacar à noite, ele ordenou que não se acendesse nenhuma fogueira, para que nenhum atacante descobrisse a localização do acampamento. Molhados, com frio e famintos, os redentores deitaram ali mesmo, se confessando, ouvindo a missa, rezando e esperando pela morte. Princeps caminhou entre eles entregando-lhes medalhas santas de São Judas, o padroeiro das causas perdidas, rezando por sua alma e pela de seus homens junto com todos, desde os cavadores de fossas até os 2 arcebispos encarregados de comandar os soldados. Lembrem-se, homens, disse ele com animação para cada padre e soldado, nós somos pó e ao pó retornaremos. E já teremos retornado a essa hora de amanhã. Falou um dos monges, ao que, para grande surpresa do seu arquidiácono, Princeps riu. E você, Dom Bar? Sim, respondeu Dom Bar. Bem, você não está enganado. A maioria dos Materazzi estava a menos de 800 metros de distância, suas fogueiras ardendo brilhantes. Os redentores conseguiam ouvir trechos de canções, várias ofensas gritadas contra eles próprios, e não é parado à medida que a noite transcorria, uma ou outra frase de conversas comuns. O primeiro, sargento Torbeali, estava mais próximo ainda. Subordinado à equipe de Narcisse, ele estava tocaiado a menos de 50 metros de distância, tentando ver o que poderia fazer de útil. Deprimido, molhado, com frio, fome e cheio de medo do que estava por vir, o Redentor com Malik se encaminhou até uma das poucas tendas que o 4º exército havia trazido consigo. Bem, pensou ele, a culpa é toda sua. Foi você quem insistiu em se oferecer a vir quando poderia ter ficado na segurança do santuário, tirando o couro dos acólitos. Ele se agachou para passar pela aba da tenda, deparando-se com o Redentor Petar Brzica com os olhos baixados para um menino de uns 14 anos, sentado no chão com as mãos amarradas atrás das costas. O menino tinha uma expressão estranha no rosto, estava pálido de terror, o que era compreensível, mas também havia outra coisa que Malik não conseguia distinguir. Ódio, talvez. O senhor mandou me chamar Redentor. Malik? Sim, disse Brzica. Estava imaginando se o senhor poderia fazer um serviço para mim. Malik assentiu com o máximo de desânimo que achava poder transmitir sem se dar mal. Este menino aqui é um espião ou um assassino contratado pelos Materazzi, pois está me dizendo que foi testemunha da nossa ação em Mount Nugent. Precisamos dar um jeito nele. Sim? Malik estava intrigado e não apenas botando empecilho.
Logo antes de os vigias o capturarem e trazê-lo até mim, eu recebi uma absolvição completa de todos os meus pecados do próprio arcebispo. Entendo. Está na cara que não. Matar uma pessoa desarmada, por mais que ela mereça, requer uma absolvição formal. Não posso matá-lo com as próprias mãos e depois pedir outro perdão para o arcebispo. Ele vai achar que eu sou um idiota. O senhor já se confessou? Ainda não. Então qual é o problema? Leve para a floresta e livre-se dele. O senhor não pode arranjar outra pessoa? Não. Agora ande logo com isso. Assim. Malik conduziu o rapazinho aterrorizado pelo acampamento encharcado pela garoa, por entre as várias missas murmuradas que os monges rezavam uns para os outros através dos piquetes, até a floresta próxima dali. A cada passo, seu coração se afundava mais nas botas molhadas. Surras corretivos eram uma coisa, mas cortar a garganta de um menino que já havia testemunhado algo do qual Malik se sentirá enojado de participar era demais para ele. No dia seguinte, tinha um encontro marcado com o Criador. Assim que eles saíram de vista e se embrenharam nos arbustos, ele agarrou o menino e sussurrou: "Vou deixar você fugir. Corra naquela direção. E não olhe para trás." "Entendido?" "Sim," falou o menino apavorado. Malik cortou a corda que prendia os seus punhos e ficou observando enquanto ele corria aos trancos e barrancos, chorando e desaparecendo na escuridão. Ele aguardou vários minutos para se certificar que, em seu terror, o menino não fizesse a burrada de voltar em direção ao piquete. Se alguém o encontrasse no dia seguinte, já não teria importância. E assim, esperando que esse gesto de caridade pesasse para compensar seus muitos pecados contra os mais jovens, Malik voltou para o acampamento e direto para a faca do primeiro sargento Trevor Beale. Cale estava de pé bem antes do raiar do dia e, à medida que o céu se iluminava aos poucos, ele se viu acompanhado por Henry Embromador, depois Clays e, por último, durante a própria aurora, Idris Puck. Eles estavam no topo da colina de Silbury, de onde tinham uma visão desimpedida do campo de batalha. Silbury não era exatamente uma colina, mas sim um grande outeiro que havia sido erguido por motivos àquela altura desconhecidos pessoas há muito esquecidas. Seu cumiplano dava uma excelente plataforma de observação, não só para sentinelas vigiarem os movimentos do inimigo, embora o campo de batalha fosse visível bastante de onde quer que você estivesse do lado dos Materazzi, mas para os diversos agregados da corte, embaixadores, adidos militares, civis importantes e até mesmo mulheres de vulto no clã Materazzi. Uma delas era Arbel Pescoço de Cisne, que insistira em estar presente apesar da objeção fervorosa de seu pai e de Cale, ambos tendo assinalado que ela era um alvo primário para os redentores e que, no calor e na confusão de uma batalha, a segurança de ninguém estava garantida. Ela argumentou que a presença de outras mulheres Materazzi tornaria sua ausência vergonhosa, especialmente se considerando que aquela guerra estava sendo travada para salvar sua vida. Aqueles eram homens que estavam se arriscando à morte por causa dela, e apenas a covardia poderia explicar sua ausência. Ela continuará batendo nessa tecla até o dia anterior ao conflito, o Marechal cedendo somente depois de Narcisse confirmar tanto a condição deplorável e o pequeno contingente do exército redentor como a segurança oferecida pela colina de Silbury. Ela era íngreme demais para facilitar um ataque e simples de se defender com uma breve e segura linha de fuga. Cale foi voto vencido. Porém, já havia planejado que, ao primeiro sinal de perigo, ele atiraria dali, à força se necessário. Assim que viu as linhas de combate formadas naquela manhãzinha, ficou muito mais aliviado. O campo de batalha era um triângulo. Cale estava na colina de Silbury, no canto esquerdo da base, e o exército Materazzi, com algo em torno de 45 mil homens, se espalhava em uma linha compacta até o canto direito. Os redentores ocupavam a ponta do triângulo. Dos dois lados, havia paredes grossas e quase impenetráveis de árvores de um negrume azulado, entre elas, uma planície extensa, quase toda recentemente arada, mas com uma listra reluzente de palha amarela marcando a posição dos Materazzi. Eles estimaram que a distância entre os exércitos fosse de pouco mais que 800 metros. "Você acha que são quantos?" perguntou Cale para Henry Embromador, meneando a cabeça em direção aos redentores. Ele demorou uns bons 30 segundos para responder. "Uns 5.000 arqueiros. Talvez 1.300 soldados. Temos que dar o braço a torcer a Narcisse", falou Idris Puck bocejando. "Os redentores não podem bater em retirada. Se atacarem nessas condições, ele vai massacrá-los. Vou pegar meu café da manhã." Clays foi com ele até onde um criado velho soprava um fogo, seu rosto vermelho como uma lagosta, ao seu lado um prato de ovos marrons e um pernil defumado do tamanho de uma perna de cavalo. Enquanto esperavam, um cão de caça vermelho de uma das mulheres dos Materazzi se juntou a eles, balançando o rabo e torcendo para ser incluído na refeição que estava sendo preparada. Enquanto comiam, não ouviram ninguém mais conceder nada a Narcisse, exceto uma quantidade considerável de comiseração. Embora seu plano contasse com o apoio e a admiração de todos, e isso vindo de homens que eram soldados muito experientes e habilidosos, durante 20 anos eles estavam acostumados a que Marechal Materazzi tivesse a última palavra sobre as questões de precedência na linha de ataque. Sua infeliz ausência do campo de batalha permitiu o ressurgimento de rivalidades há muito, esquecidas sem que houvesse uma solução clara para elas. Além disso, Narcisse tinha sido obrigado a modificar seu plano de batalha em 3 ocasiões, algo que mesmo grandes generais eram muitas vezes obrigados a fazer. Isso significava que nobres de sangue azul, que antes estavam destacados para funções importantes na linha de frente, agora precisavam aceitar postos de comando sem distinção, mas ainda assim essenciais, na retaguarda. Para eles, parecia um rebaixamento desoroso em suas vidas, que haviam sido dedicadas às glórias proezas militares e eram, na verdade, definidas por elas.
A engenhosidade de se encurralar os redentores em um campo estreito havia se tornado problema em si, pois havia muitos nobres de grande experiência, habilidade e coragem, mas não lugares o suficiente para colocá-los. E, para piorar, cada um deles estava convencido, e por bons motivos, de que era o melhor homem para a função, e que ceder a vez apenas para manter um acordo era uma concessão grande demais, que poderia prejudicar o império que todos eles haviam jurado proteger, se dispondo a morrer para tanto. Cada homem tinha um argumento em defesa própria e poucos não eram bons. Teria sido preciso toda a habilidade diplomática e anos de autoridade do Marechal Materazzi para forçar uma resolução. Por mais competente que fosse, Narcisse não tinha nenhuma das duas coisas. No fim das contas, decidiu que todos os nobres mais poderosos poderiam cada um liderar um setor da linha de frente e somente aqueles que imaginava poder ofender foram destacados para funções secundárias. Isso deixou a cadeia de comando complicadíssima. Porém, foi a melhor saída que ele pôde encontrar, uma vez que a situação estava ficando mais e mais complexa a cada hora, à medida que um imenso número de recém-chegados também exigia seu lugar de direito no esquema geral dos acontecimentos. Narcisse confortava-se mesmo ao pensar que, embora o problema de Princeps fosse infinitamente mais simples, eles também eram infinitamente mais graves. Fingindo ter que supervisionar a disposição das tropas inimigas, ele deixou a tenda branca e suas discussões para trás. Porém, ao fazê-lo, notou Simão Materazzi vestindo uma armadura completa e causando grande comoção entre uma dúzia de soldados ao demonstrar seus recém-aprendidos golpes de espada. Narcisse puxou um de seus cavalariços de lado e sussurrou para ele: leve o filho cabeça oca do marechal para a retaguarda imediatamente e o mantenha protegido até tudo isso acabar. A última coisa de que preciso é que ele saia andando em direção à batalha e acabe sendo morto. Só para garantir, ele chegou até a esperar para ver aquilo ser feito, para a fúria incontida, porém inútil, de Simão. Coolhaus tinha ido pegar um copo d'água e não viu nada disso acontecer. Cale e Henry Embrumador ficaram observando e cogitando hipóteses, porém, por mais se discutissem o que fariam no lugar de Princeps, nenhum dos dois conseguia botar defeito no resumo que Drispuk fizera da situação. Então, a ansiedade deles começou a passar. O plano é seu. Na verdade, falou Henry Embrumador enquanto olhava admirado para as esplêndidas fileiras de homem de armadura e estandartes coloridos. A ideia é minha. O crédito por isto aqui é de Narcisse. Não está nada mal. Um pouco cheio demais. Mas nada mal mesmo assim. Ele refletiu sobre o futuro sombrio que aguardava os redentores mais abaixo com considerável prazer. Não obstante, foi com sentimentos indesejados de ódio misturado com medo que os dois continuaram olhando para o exército redentor que começava a se formar em aglomerados de soldados, dividido em 3 unidades separadas por 2 pequenos blocos de cavalaria. À esquerda e à direita havia mais 2 blocos de arqueiros. Apesar de todos os maus sentimentos que nutriam pelos redentores, Cale e Henry Embrumador conseguiam ver como eles estavam em maus lençóis. Àquela altura, tinham pouca ou nenhuma comida e estavam com frio e ensopados. À medida que o sol brilhava mais forte e eles começavam a se mover, podia-se ver o vapor subindo de seus corpos. Para os que estivessem com diarreia, a situação era ainda pior. Não havia a menor chance de sair do campo de batalha e eles precisavam cagar bem onde estavam. E tudo isso diante de um exército bem equipado, bem alimentado, pelo menos 10 vezes maior do que o deles. As perspectivas eram deliciosamente adversas. De frente para eles, os Materazzi haviam sido dispostos de forma nada sistemática em 2 grupos de soldados, com suas armaduras completas, embora muitas ainda não tivessem sido ajustadas, cada um deles com 8.000 cabeças. Dos 2 lados e atrás deles, havia 2 fileiras de cavalaria, um total de 1.200 homens. As linhas de frente ainda não estavam formadas, muitos tinham se sentado para comer e beber e ainda se ouviam vários gritos, vivas e risadas, assim como várias tentativas extraoficiais de se conseguir, na base do empurra-empurra, uma posição na vanguarda. Carneiros estavam sendo assados até um cavalo, com longas colunas de vapor saindo dos caldeirões fumegantes. Os que estavam agitados demais para sentar e comer, com suas pernas ainda desprotegidas enfiadas na palha amarela, vestiram a parte de baixo de suas armaduras, assumiram suas posições e tentaram se aproximar da linha de frente com mais empurrões fortes, embora nenhum deles fosse indisciplinado ao ponto de apelar para algo mais violento. 2 horas depois, nada havia acontecido ainda. Pálida, Arbel Pescoço de Cisne se juntou a eles, acompanhado por um Drispuk agora de barriga cheia, Clays e também Riba. Apesar de toda a gorduchice que perderá no decorrer dos últimos meses, ela ainda representava e sempre representaria um contraste evidente em relação à sua patroa. Era mais baixa quase 20 centímetros, morena, de olhos castanhos e ainda tão curvilínea e carnuda quanto Arbel era sinuosa, loira e esguia. As duas eram tão diferentes de se ver quanto uma pomba e um cisne. Uma Arbel ansiosa lhes perguntou o que eles achavam que iria acontecer, e todos concordaram que os Materazzi estavam certos em se manter onde estavam, pois cedo ou tarde Príncipe seria forçado a atacar. De qualquer ângulo que Cale observasse, a situação dos redentores era prazerosamente desesperadora. Alguém viu Simão? Perguntou Arbel. Ele vai ficar com o Marechal, disse Drispuk. Simão e o Marechal tinham passado a ser inseparáveis. São quase como pai e filho, brincou Clays longe dos ouvidos de Arbel. Ainda preocupada, ela estava prestes a mandar 2 criados atrás do seu irmão quando um grupo de 5 soldados montados se aproximou deles. Um era com Materazzi. Ele não chegava tão perto assim de Cale desde a luta. Eu fui enviado pelo general de campo Narcisse para ver se você estava segura. Estou sim, bastante. Você viu meu irmão? Sim.
Acho que vi, mais ou menos 1 hora atrás. Na tenda branca com o otário que traduz o que ele diz. Você não tem direito de falar assim de Colhaus. Procure Simon e, por favor, certifique-se de ele seja mandado para cá. Então ela se virou para seus 2 criados e os despachou para a tenda dos oficiais com as mesmas instruções. Pela primeira vez, Com Materazzi olhou para Callie. Você parece bem seguro aqui em cima, eu diria. Callie não disse nada. Com voltou sua atenção para Claes. E quanto a você? Se tiver coragem o bastante para não ficar só sentado aqui enquanto nós lutamos no seu lugar, posso arranjar um lugar para você na linha de frente. Claes pareceu interessado. Está certo, respondeu ele de bom grado. Tenho que resolver algumas coisinhas aqui antes, mas podem ir andando que eu alcanço vocês daqui a pouco. Con tinha bem pouco senso de humor, mas até ele percebeu que estava sendo gozado. Pelo menos seus amigos cebosos lá na frente têm a coragem de lutar por si mesmos. Já vocês vão ficar aqui enquanto nós vamos para a batalha. De que adianta? Respondeu Claes, como se estivesse explicando aquilo para alguém intelectualmente comprometido, ter um cachorro e latir por conta própria. Porém, não era tão fácil tirar sarro de Con, ou, melhor dizendo, no seu caso, acusações surtiam menos efeito, por ele ter sido criado para se considerar alguém de imenso valor. Vocês têm mais motivos para participar da batalha de hoje do que qualquer um de nós. Se acham isso engraçado, então não preciso da última palavra de Mufão para que os outros vejam quem vocês são de verdade. E, tendo dado ele mesmo a última palavra, Con virou seu cavalo para o outro lado e partiu. A verdade era que aquilo teve pouco efeito sobre Henry Embromador, e nenhum sobre Claes, mas tocou numa ferida de Callie. A vitória contra Solomon lhe mostrará que sua habilidade estava à mercê de um terror que poderia ir e vir a qualquer momento. De que servia aquele dom se o pânico poderia suprimi-lo? Ele sabia que o que mantinha no topo da colina era o fato de aquela luta, estritamente falando, não ser sua, além de ser obrigado por dever e por amor a proteger Arbel Materazzi. No entanto, havia também a lembrança da tremedeira, da debilidade de suas tripas se lhe fazendo, a terrível sensação de estar amedrontado e fraco. Àquela altura, havia outro visitante no topo da colina de Silbury, um visitante cuja aparição causou frição entre as figuras ilustres ali reunidas. Embora tivesse chegado ao pé da colina numa carruagem, ele havia sido transportado até lá em cima em uma liteira totalmente coberta, do tipo usado pelas damas Materazzi para se deslocarem pelas ruas estreitas da cidade antiquíssima, onde carruagens não conseguiam passar. 8 homens, claramente exaustos por conta da subida, carregavam a liteira, enquanto outros 10 a vigiavam. Quem é esse? Perguntou Callie para Idris Puck. Bem, não posso dizer que me surpreendo com facilidade, mas isso sim é espantoso. E a Arca da Aliança? Melhor olhar para baixo, não para cima. Se um dia o próprio diabo for possuído, vai ser por essa criatura aí. Estamos falando de Kit das Lebres. Callie ficou devidamente impressionado e, por um instante, não falou nada enquanto olhava para os 11 guardas. Eles parecem habilidosos. E não é por acaso. Mercenários lacônicos. Devem custar uma bela graninha. O que ele está fazendo aqui? Achei que fosse o tipo de gente de que você ouve falar, mas não vê nunca. Brinque enquanto pode. Se você irritar Kit, vai se arrepender. Ele provavelmente veio dar uma conferida no seu investimento. Além do mais, hoje é a chance de se ver a história sendo feita e sem correr nenhum risco. Então a porta da liteira se abriu e um homem saiu lá de dentro. Callie resmungou de decepção. Esse não é Kit, falou Idris Puck. Graças a Deus. Beelzebub tem que impor respeito. Às vezes eu me esqueço de que você é só um menino. Se um dia tiver a oportunidade de conhecer aquele ali, acrescentou Idris Puck, gesticulando para o homem. Lembre-se, senhor, acabei de sair das fraldas, de arranjar um compromisso inadiável em algum outro lugar. Agora eu fiquei com medo. Você é um fedelho insolente mesmo, não é? Aquele é Daniel Cadbury. Procure o verbete capanga no dicionário geral do Dr. Johnson e você irá encontrar o nome dele. Pode procurar também por assassino, homicida e ladrão de ovelhas. Mas é o charme em pessoa. Prestativo a ponto de você achar que ele poderia lhe emprestar o próprio rabo e cagar pelas costelas. Enquanto Callie tentava entender esse interessante comentário, um Cadbury sorridente veio até onde eles estavam. Quanto tempo? Idris Puck. Trabalhando muito? Olá, Cadbury. Resolveu dar uma paradinha aqui para estrangular algum órfão? Cadbury sorriu como se achasse genuinamente divertida a malícia na voz de Idris Puck. Alto como era, baixou os olhos com ar de aprovação para Callie. Ele é uma figura, o seu amigo, não é mesmo? Você deve ser Callie, acrescentou ele em um tom que sugeria que ser Callie era algo importante. Eu estava na Arena Vermelha quando você deu cabo de Solomon. Não consigo imaginar um sujeito mais simpático tendo um fim daqueles. Muito impressionante, meu jovem, muito impressionante. Temos que almoçar juntos um dia, depois que esse aborrecimento todo acabar. E, com uma missura que demonstrava respeito por Callie, mas como se viesse de um igual que também merecia ser respeitado, ele deu meia volta e retornou para a liteira. Ele parece muito simpático, falou Callie, com o intuito de irritar. E vai continuar sendo, até o momento em que for obrigado, com todo o arrependimento do mundo, a cortar sua traqueia. Ouviu-se um grito de Henry Embromador. As fileiras dos redentores estavam se movimentando. Em uma linha de cerca de 10 homens de profundidade, os 6.000 arqueiros e 1.900 soldados avançavam devagar.
45 metros mais adiante, à beira do campo arado que se estendia até onde estavam os Materazzi, eles pararam e a primeira fileira se ajoelhou. O que eles estão tramando? Disse Idris Puk. Estão apanhando um punhado de terra para comer, disse Kali, para se lembrarem de que são Baal e ao Baal retornarão. Depois de fazer isso, a primeira fileira se levantou e caminhou até o campo arado. A fileira atrás deles andou para frente, se ajoelhou, apanhou um bocado de terra e o seguiu, e assim por diante. Em menos de 5 minutos, todo o exército redentor estava de volta à sua formação de batalha dispersa, andando quase em ritmo de passeio sem marchar sobre o solo acidentado. Tudo que os Materazzi e os espectadores na colina de Silburi podiam fazer era esperar e observar. Quando eles vão apressar o passo para o ataque? Perguntou Idris Puk. Nunca, disse Henry Embromador. Os Materazzi não usam arqueiros. Então a distância mínima para um ataque letal é o quê? 1,80 m? Não tem motivo para ter pressa. Já fazia 10 minutos que eles haviam começado a avançar, tendo coberto 650 metros dos pouco mais de 800 até a linha de frente dos Materazzi. Ouviu-se um grito dos centenários dos Redentores, cada qual responsável por uma centena de homens. O exército parou. Houve mais gritos abafados dos centenários, e os arqueiros soldados começaram a se deslocar para a esquerda e para a direita, expandindo a linha de modo que ela cobrisse toda a extensão do campo de batalha. Em menos de 3 minutos, eles haviam acabado de reorganizar sua formação de ataque e estavam a cerca de 1 metro de distância uns dos outros. As 7 fileiras atrás da linha de frente estavam organizadas como em um tabuleiro de damas, para que os arqueiros pudessem ver e gritar com mais facilidade por sobre as cabeças dos homens à sua frente. Por alguns minutos, tinha ficado claro que cada redentor estava carregando o que parecia uma lança de cerca de 1,80 metros de comprimento. No entanto, agora que eles haviam parado e estavam bem mais próximos, não havia dúvidas de que o que carregavam era grosso e pesado demais para ser uma lança. Os centenários deram outra ordem e a utilidade daquela arma ficou óbvia. O que se seguiu foi uma longa série de marteladas, enquanto que haviam se revelado balizas de defesa eram cravadas em um ângulo inclinado no solo com marretas pesadas que cada arqueiro também trazia. Por que eles estão preparando uma linha de defesa? Perguntou Idris Puk. Não sei, respondeu Kali. E vocês? Clays e Henry Embromador deram de ombros. Não faz sentido. Eles foram pegos desprevenidos pelos Materazzi. Kali olhou para Idris Puk com ansiedade. Tem certeza que os Materazzi não vão atacar? Por que eles desperdiçariam uma vantagem dessas? Àquela altura, os Redentores estavam ocupados afiando as pontas das balizas. Eles estão tentando provocá-los a atacar, disse Kali após alguns instantes. Ele se virou para Idris Puk. Estão à distância de tiro. 4.000 arqueiros, 6 flechas por minuto. Você acha que os Materazzi podem resistir a 24.000 flechas vindo para cima deles a cada 60 segundos? Idris Puk deu uma fungada e refletiu sobre o assunto. 100 e tantos metros é longe pra cacete. Não me interessa quantos eles sejam. Cada um dos Materazzi está coberto dos pés à cabeça de aço. Não existe flecha que consiga penetrar aço temperado a essa distância. Não estou dizendo que eu gostaria de estar debaixo de uma chuva dessas, mas os Redentores terão sorte se uma sem acertar o alvo. E eles não terão tantas flechas, no máximo algumas dúzias para cada um, para manter esse ritmo por muito tempo. Se esse for o plano deles, Idris Puk deu de ombros para indicar como fazia pouco daquilo. Kali olhou para o grupo de 5 sinalizadores Materazzi que também observavam os Redentores do ângulo privilegiado da colina de Silburi. Um deles estava partindo com a notícia de que as balizas de defesa estavam sendo fincadas no chão, algo que as linhas de frente dos Materazzi teriam dificuldade em ver. Haviam levado algum tempo para entender o que os Redentores estavam fazendo com as balizas. Se decidisse, valia a pena enviar um mensageiro por causa daquilo. Depois de observar o mensageiro desaparecer por sobre a beira da colina, Kali se voltou novamente para os Redentores. Uma dúzia de porta-estandartes, carregando bandeiras brancas com a imagem do Redentor enforcado pintada de vermelho, erguiam as cores do exército. A ordem para apontar foi dada pelos centenários, longínqua demais para ser ouvida com exatidão, porém tornada óbvia quando milhares de arqueiros puxaram as cordas de seus arcos para trás, mirando-os para cima. Depois de uma curta pausa, um grito dos centenários e os estandartes foram baixados. 4 nuvens de flechas descreveram um arco de quase 100 metros de altura no ar, zunindo em direção à linha de frente dos Materazzi. 3 segundos depois, elas atingiram os Materazzi, que baixaram as cabeças para se protegerem das pontas. As 5.000 flechas chocaram contra os alvos, silvando e retinindo, ricocheteando pela linha blindada, enquanto os soldados se curvavam sob a chuva de aço como se atravessassem uma tempestade de vento e granizo. Dos flancos, ouviam-se cavalos relinchando ao serem atingidos. Mas então outra saraivada de 5.000 flechas já os atingia novamente. 10 segundos depois, uma terceira. Durante 2 minutos, aquela chuva continuou caindo sobre os Materazzi. Poucos morreram, outros poucos ficaram feridos. Idris Puk tinha razão quando disse que a armadura daqueles soldados aguentaria o tranco. Porém, tente levar em conta o barulho, o interminável estardalhaço do metal, a curta espera, mais flechas, os cavalos relinchando, os gritos dos azarados atingidos no olho ou no pescoço e o fato de que nenhum daqueles homens havia sofrido um ataque tão hostil e aterrorizante na vida. Que sentido fazia ficarem simplesmente parados ali, levando flechadas de beatos insignificantes, se covardes sem nenhuma educação, habilidade ou coragem de lutar mano a mano? Foi a cavalaria em ambos os lados que quebrou a formação, o lado esquerdo partindo primeiro, na dúvida depois que 2 de seus porta-estandartes caíram.
Teria sido um sinal? Era muito difícil saber em meio ao relinchar dos cavalos feridos, seus próprios corcéis entrando em pânico e prontos para disparar, e enxergando apenas por uma pequena fresta para os olhos que se desenrolava à sua volta. 3 cavalos saíram correndo, assustados. Será um comando de ataque? Ninguém queria demonstrar covardia ao ficar para trás atentos e tensos como corredores quando um atleta queima a largada, a linha de frente inteira avança. Gritos vindo de trás para manter a formação se perdem em meio ao barulho, e então as flechas caem do céu novamente. De repente, os cavalos do flanco esquerdo avançam, impaciência, fúria, medo e confusão fazendo-os disparar. Narcisse, observando da tenda branca, xinga como se fosse explodir. Porém, logo percebe que eles não podem ser chamados de volta. Ele acena para seus porta-estandartes fazerem sinal para o flanco direito da cavalaria atacar também. E só então que o mensageiro chega da colina de Silburi para avisá-lo da série de balizas fincadas no solo entre os arqueiros nos flancos. No topo da colina de Silburi, um calho horrorizado observa com incredulidade a cavalaria avançar, os cavaleiros esporeando seus corcéis para formarem uma linha de ataque. Rapidamente eles se juntam em 3 fileiras, joelho a joelho, a menos de 300 metros da linha de arqueiros à sua frente. A princípio, mantém uma velocidade não muito mais rápida do que a de um homem correndo de leve, de pé em seus estribos, as lanças debaixo dos braços direitos, a mão esquerda segurando as rédeas. Por cerca de 200 metros e 40 segundos, eles sustentam o mesmo ritmo, suportando a chuva de 20.000 flechas no caminho. E então, os últimos 50 metros, 2.000 misturas de homem, animal e aço seguindo em disparada para atropelar os arqueiros. Os arqueiros, ainda com o gosto de lama misturado com medo na boca, disparam outra saraivada. Mais cavalos gritam e caem, esmagando seus cavaleiros, quebrando costas, derrubando também os que cavalgavam ao lado na queda. Mas a linha se aproxima. E então o choque do impacto. Nenhum cavalo atropela por vontade própria um homem ou se lança contra uma barricada que não possa saltar. Nenhum homem com a cabeça no lugar ficará parado diante de um cavalo em disparada e uma lança. Porém, um homem é capaz de escolher a morte, enquanto um animal, não. Eles não podem ser treinados para morrer. Quando cavalos pareciam prestes a atingi-los como uma onda esmagadora, os arqueiros recuaram e foram depressa para o meio das balizas cerradas e afiadas. Alguns escorregaram, outros foram lentos demais e acabaram pisoteados ou lancetados. Cavalos alcançaram as balizas a uma velocidade grande demais e não conseguiram evitá-las. Empalados, relinchavam como se fosse o fim do mundo, os cavaleiros atirados da sela, com seus pescoços quebrados. Caídos na lama e se debatendo como peixes, os redentores os liquidavam com golpes de marreta ou então eram segurados por um enquanto outros apunhalavam através das articulações das armaduras, deixando vermelha a lama marrom. A maioria dos cavalos empacou. Alguns escorregaram, fazendo seus cavaleiros caírem. Outros continuaram avançando enquanto a grande carga parava num piscar de olhos, dando meia volta, cavalos chocando contra cavalo, transformados pelo medo em criaturas da metade de seu tamanho e peso e fugindo de volta à segurança da retaguarda. Cavaleiros foram ao chão a centenas. Em um segundo, arqueiros disparavam de trás das balizas e espancavam as cabeças e os peitos dos soldados desnorteados com golpes violentos de suas marretas. 3 redentores com suas batinas lameadas para cada cavaleiro Materazzi que tentava se levantar do chão e sacar a espada, enquanto eram empurrados, escorregando e caindo de volta e esfaqueados pela fenda dos olhos e das articulações da armadura. Mais adiante, em meio ao conjunto de balizas, irados e livres do medo, os arqueiros dispararam contra os cavaleiros que recuavam. Mais cavalos feridos caíram, enquanto outros disparavam numa corrida frenética. O pior ainda estava por vir. Para dar apoio à cavalaria, como era sua obrigação, o vice-marechal teve de enviar a linha de frente de soldados para auxiliar o ataque. Com 10.000 cabeças dispostos em 8 camadas de homens, eles já estavam a meio caminho das linhas dos redentores quando a cavalaria em retirada, seus cavalos aterrorizados e enlouquecidos pelo medo e pelos ferimentos, atropelou o contingente de Materazzi que avançava. Amontoados e encurralados dos 2 lados pela floresta cerrada e atrás pelas demais fileiras de soldados, era impossível desviar para dar passagem aos cavalos em disparada. Desesperados para evitar o impacto mortal à medida que os cavalos avançavam em sua direção, os soldados começaram a se empurrar, dando encontrões uns nos outros para abrir caminho, agarrando seus vizinhos, criando ondas que se espalharam para trás para os 2 lados enquanto o homem atrás de homem caía, agarrando-os ao colega mais próximo para evitar a queda. Assim, o avanço foi totalmente contido e dispersado. Homens escorregavam na lama revirada, xingando e arrastando uns aos outros para o chão. Os arqueiros dos redentores, tendo ganhado tempo para se reorganizarem, dispararam as flechas restantes. Porém, desta vez, com os Materazzi parados a pouco mais de 70 metros de distância, suas pontas poderiam atravessar até mesmo o aço das armaduras, se o tiro fosse certeiro. Embora apenas algumas centenas de homens tivessem sido pisoteadas pelos cavalos em fuga ou feridas pelas flechas, os milhares que restavam começaram a se agachar uns atrás dos outros, antes que os sargentos e capitães, aos berros, os obrigassem a retomar a formação e a investida reiniciasse. Embora prejudicados pela desordem e pela marcha de quase 300 metros sob o peso de 27 quilos de armadura em um campo lamacento, o poder de seu ataque foi aumentando pouco a pouco. 50 metros, 20, 10, e, nos últimos metros restantes, eles começaram a correr, apontando suas lanças para cravá-las no peito dos oponentes. Porém, no momento do impacto, os redentores, como se fosse uma só criatura, correram alguns metros para trás, desequilibrando seus inimigos, que pisaram em falso no instante do golpe.
De modo que, novamente, ao longo das fileiras dos Materazzi os soldados titubearam até parar, à medida em que alguns avançavam e outros recuavam. E assim, aos trancos e barrancos, o grande impulso do ataque foi frustrado uma segunda vez. Agora, no entanto, apesar de toda a confusão durante o ataque, os Materazzi tinham certeza de que iriam ganhar. Protegidos por suas armaduras, os melhores soldados do mundo estavam finalmente cara a cara com seus oponentes, em vantagem de 5 contra 1. Seguros da vitória, eles avançaram. Além dos gritos e berros dos homens, o ar se encheu do barulho de lanças chocando e dos grunhidos dos Materazzi, que se encontravam mais amontoados ainda, chegando a 20 camadas de profundidade em alguns pontos, todos se empurrando para chegar onde estavam a ação e a glória. No entanto, somente os Materazzi na dianteira podiam lutar. Menos de 1000 homens conseguiam desferir golpes a seu bel prazer. Reduzidos em número, os Redentores tinham espaço para entrar e sair da zona de ataque de menos de 4 metros. Incapazes de avançar, os Materazzi da frente eram empurrados pelos companheiros imediatamente às suas costas. E o que era pior, pelas dezenas atrás destes, os mais afastados não faziam ideia do que estava acontecendo na frente e continuavam empurra-empurra, assim como os do meio. A pressão começou a aumentar, um homem empurrando o outro, que empurrava o outro e assim por diante. Os soldados na dianteira tentavam se esquivar e desviar para os lados ou recuar à medida que os Redentores os golpeavam, mas não havia espaço. Então a pressão vinda de trás, de uma força incrível, os lançou para frente em direção às pontas das lanças e aos golpes de marreta. Alguns caíram feridos, outros, sem conseguir manter o equilíbrio por conta da pressão e da lama escorregadia feito graxa, derraparam e fizeram o homem de trás, que também estava sendo empurrado, ir ao chão, e assim sucessivamente. Querendo dar um fim àquilo, as fileiras do meio dos Materazzi tentaram saltar por cima dos homens caídos na sua frente. No entanto, quer fosse esta a intenção deles ou não, a pressão dos homens de trás que não conseguiam enxergar os fizeram pesar em cima dos seus companheiros. Muitos escorregaram e caíram também, acabando na lama ou incapazes de manter o equilíbrio ao pisotear os homens que se contorciam sob seus pés. De que adiantava uma armadura ali se não havia espaço para se mover? Ela não passava de um estorvo enquanto eles tentavam encontrar apoio ou escalar as 2, 3 camadas de corpos no chão. Embora os Redentores também caíssem, eles podiam se levantar com facilidade ou serem puxados de volta pelos companheiros. Em 3 ou 4 minutos, uma muralha de Materazzi caídos se formou na dianteira, protegendo os Redentores e ameaçando frustrar o ataque. Ainda assim, a retaguarda continuava a pressionar, suas fileiras tão numerosas que ninguém atrás conseguia ver o que acontecia mais adiante. Os homens ali achavam que cada queda na linha de frente significava que ela estava avançando, o que só servia para incentivá-los a empurrar mais. Poucos dos Materazzi empilhados no chão estavam mortos ou mesmo gravemente feridos. Porém, em meio às estocadas, empurrões e lama já era difícil um soldado sozinho se levantar depois de uma queda. Com o segundo em cima dele, era quase impossível se mexer. Depois do terceiro, ele ficava tão indefeso quanto uma criança. Imagine a raiva e o medo destes homens, depois de anos de treinamento de colecionar tantas batalhas e cicatrizes, reduzidos a serem esmagados até a morte ou esperarem, caídos na lama, que algum plebeu esmagasse seus peitos com uma marreta ou os esfaqueasse pelo visor do elmo ou pela articulação debaixo do braço. Quanta angústia, terror e impotência. E, sem descanso, aquela pressão terrível vinda de trás à medida que 20 fileiras de Materazzi empurravam, convencidos que venceriam e loucos para deixar suas marcas antes da batalha terminar. Mensageiros posicionados em volta do que se tornará a retaguarda do campo de batalha, ávidos por dar notícias, porém impossibilitados de ver o desastre mais à frente que a batalha já estava perdida, enviaram comunicados de que a vitória era quase certa e chamaram reforços para arrematar o combate. Dentro da tenda branca, ouviam-se notícias contraditórias vindas da colina de Silburi, de onde o fracasso na linha de frente podia ser claramente visualizado pelos observadores. Contudo, mesmo lá em cima, somente os meninos de Drispuk conseguiam entender por completo a calamidade que se desenrolava diante de seus olhos, de modo que os observadores, inseguros e incertos, não tinham coragem de aconselhar que os Materazzi batessem em retirada. Aquilo era por si só inconcebível, e a probabilidade de estarem enganados era grande demais. Assim, eles escreveram mensagens alarmantes, porém cercadas de dúvidas e poréns. Narcisse recebia sinais da frente de batalha exigindo reforços para arrematar o combate, mas também os comunicados desoladores da colina de Silburi, por mais que estivessem cheios de dedos relutantes em encarar que a batalha já estava perdida. Ignorando os riscos, Narcisse tinha investido boa parte de seus homens em um único ataque contra um inimigo doente, enfraquecido e mal equipado diante do maior exército da Terra, que não perdia uma só batalha há mais de 20 anos. A derrota não fazia sentido. Assim, apesar de todo o temor que sentia diante dos comunicados da colina de Silburi, o general de campo deu rapidamente a ordem para que a segunda unidade se lançasse ao ataque. De cima da colina, quando os meninos de Drispuk viram a segunda unidade avançar em direção à frente de batalha, os 4 soltaram um grito de incredulidade, espanto e raiva. O que está acontecendo? Perguntou Arbel Pescoço de Cisne para Kali. Seu amante ergueu a mão e resmungou. Não está vendo? A batalha já está perdida. Aqueles homens estão se encaminhando para a morte, e quem vai proteger Mênfis quando os corpos deles estiverem apodrecendo no campo de batalha lá embaixo? Não pode ser. Diga que não é verdade. Não pode ser tão ruim. Olhe por si mesma, falou ele, gesticulando em direção à frente de batalha.
Milhares de arqueiros dos Redentores cercavam os Materazzi pelos lados e até mesmo por trás, espancando-os com cajados e marretas e derrubando-os aos montes, uma vez que cada um que caia levava outros 3 ou 4 consigo para o chão. Temos que sair daqui, disse Kali baixinho. Roland, gritou, chamando o cavalariço de Arbel. Traga o cavalo dela, e agora? Meu Deus, exclamou ele com uma agonia terrível. Eu não acreditaria nisso se não estivesse vendo com meus próprios olhos. Ele assentiu para Henry, Embrumador e Clays, que começaram a voltar em direção às tendas. Porém, enquanto se afastavam, uma figura veio, mancando e ofegante, ao encontro deles. Esperem, chamou o vulto. Era Coleaus, com o rosto vermelho e agitado. Mademoiselle, é seu irmão? Simon. Ele me despistou quando nos estávamos na retaguarda, observando a cavalaria. Achei que tínhamos apenas nos desencontrado na multidão, mas quando voltei para a tenda dele vi que a armadura que seu pai lhe deu de aniversário tinha sumido. 1 hora atrás, seu irmão estava com aquele idiota do Lord Parson, que estava brincando que o levaria com ele durante o primeiro ataque. Ele se deteve por um instante, caindo em silêncio. Acho que ele está no campo de batalha lá embaixo. Como você pode ter sido tão descuidado? Gritou Arbel com Coleaus. Mas, imediatamente, se voltou para Kali. Por favor, encontre-o. Traga meu irmão de volta. Kali estava pasmo demais para dizer qualquer coisa, mas Clays, não. Se quiser que os dois acabem mortos, não consigo pensar em maneira melhor de conseguir isso. Clays apontou para a batalha. Daqui a alguns minutos, haverá 25.000 homens lá embaixo, todos espremidos em um campo de batatas. Os Redentores já ganharam. Tudo que nós veremos pelas próximas 2 horas serão homens morrendo. E você quer que ele vá para lá? É como procurar uma agulha em um palheiro. E um palheiro em chamas, ainda por cima. Porém, era como se ela estivesse surda e conseguisse apenas fitar dentro dos olhos de Kali, desesperada e suplicante. Por favor, ajude meu irmão. Clays tem razão, falou Henry Embrumador. Independente do que aconteça com Simon, não podemos fazer nada. Novamente, ela pareceu não ouvir, ainda fitando Kali nos olhos. Então, lentamente, sem esperanças, ela baixou o olhar. Compreendo, disse Arbel. Foi isso, é claro, que o atingiu como se ela tivesse esfaqueado seu coração. Para ele, aquele era o som da perda da fé, e isso era insuportável. Ele sentia ter se tornado uma espécie de Deus aos olhos dela, de modo que lhe era simplesmente impossível desistir daquela adoração. Durante todo esse tempo, Hiba tinha mantido a boca fechada, esperando poder contar com os outros para deter Kali. No entanto, ela sabia que, quando o assunto era Arbel, ele já havia perdido todo o juízo. Por mais que ela nutrisse por seu estranho salvador uma espécie de medo, e por mais espidez e indiferença que Kali lhe reservasse quando os dois se cruzavam durante seus afazeres diários, Hiba tinha percebido há meses que, em se tratando de Arbel, havia certa loucura nele. Não faça isso, Thomas, falou ela, tão austera quanto uma mãe. Arbel a encarou, ao mesmo tempo chocada e furiosa ao ver sua criada contradizê-la daquela maneira. No entanto, uma vez que tantas pessoas estavam contra ela naquela questão, ela não podia mandar Hiba calar a boca ou sequer se manifestar. Mas não fazia diferença. Era como se Kali não tivesse nem ouvido. Kali olhou por sobre o ombro para a batalha que se desintegrava mais abaixo, seu coração afundando no peito. Então olhou para Henry Embrumador e Clays. Me deem o máximo de cobertura possível, mas não se demore a ponto de não conseguirem sair depois. Eu não ia mesmo. Kali riu. E não se esqueçam, se algum de vocês me atingir, eu vou saber quem foi. Se for eu, não vai, não. Voltem para Memphis com os guardas dela. Eu sigo vocês assim que puder. Eles correram até a tenda para apanhar suas coisas. Kali puxou Idris Puck de lado. Se o pior acontecer, vá para Treetops. Você não deveria ir lá para baixo, menino, falou Idris Puck. Eu sei. Henry Embrumador e Clays voltaram com as mãos firmes e começaram a se preparar. Idris Puck mandou um dos cavalariços de Arbel tirar seus trajes oficiais, uma blusa estampada com dragões azuis e dourados que trazia bordado o lema do clã Materazzi, antes morrer do que mudar. Então, a entregou para Kali. Se descer do jeito que está, todo mundo vai querer acertar você. Se estiver vestindo isso, pelo menos os Materazzi não irão atacá-lo. E se for capturado, disse Arbel, talvez eles percebam que você vale um resgate muito grande. Ao escutar essas palavras, Clays começou a gargalhar como se fosse a coisa mais engraçada que tivesse ouvido na vida. Deixe ela em paz, falou Kali. É melhor se preocupar com a própria pele, parceiro. Eu diria que ela vai ficar bem. Com isso, Kali foi até a beirada da colina e desapareceu além dela, descendo em costa íngreme quase em ritmo de corrida. Em 30 segundos, estava no campo de batalha. À sua frente, a segunda unidade já adentrava os destroços brutais do primeiro ataque, mais 8.000 homens espremidos em um espaço pequeno demais para metade disso. Os Redentores já haviam começado a se espalhar pelos lados, cercando os recém-chegados, os reforços dando-lhes apenas mais soldados incapazes de se mover que eles poderiam apunhalar e estripar à vontade. As fileiras apinhadas de soldados haviam se separado aqui e ali enquanto seguiam aos empurrões, e pilhas enormes de corpos, algumas chegando a 3 metros de altura, faziam um amontoado de gente oscilar em volta deles como o mar entre as rochas. Kali deu uma corridinha e, em 2 minutos, estava seguindo ao longo da retaguarda dos Materazzi. Comparando aquela perspectiva com o panorama que tinha do alto da colina, ele não conseguia fazer ideia do que estava acontecendo.
Alguns dos soldados ali atrás estavam recuados, inseguros quanto ao que fazer, enquanto outros tentavam avançar. Somente por conta da visão que tivera lá de cima ele sabia que, mais adiante se espalhando pelos lados, um massacre estava ocorrendo. Ali, não havia nem mesmo muito barulho, somente grupos de soldados tentando seguir adiante, mudando de direção sempre que alguém encontrava uma brecha ou, depois que mais gente caía na linha de frente, conseguia avançar um pouco, achando que eles haviam tornado penetrar as fileiras dos redentores. E assim, milhares de homens impacientes, torcendo para não perder aquela oportunidade, seguiam lentamente rumo às suas mortes. Callie correu ao longo da fileira de trás procurando por Simon, uma missão tão impossível quanto Claes previra. Porém, se enquanto descia a colina de Silbury ele estava se iludindo, agora lhe restava apenas o desespero. Jamais encontraria Simon, mesmo que ele ainda não estivesse morto. Tudo o que iria acontecer era que ele próprio morreria lá embaixo ou então retornaria como um fracassado aos olhos de Arbel. Mesmo que ela aceitasse que não havia nada que Callie pudesse fazer, ele não queria que Arbel tivesse que aceitar uma coisa dessas. Não queria abrir mão do que significava ser adorado. No entanto, Callie tinha outras coisas com que se preocupar. 2 dúzias de redentores surgiram ao lado de uma fileira de Materazzi. Em grupos de 3, eles atacaram qualquer soldado que tentasse chegar à linha de frente. Um os derrubava com uma foice longa, um segundo os acertava com uma das marretas pesadas que haviam usado para fincar as balizas de madeira no chão e um terceiro os apunhalava por baixo do braço ou pelo visor do elmo. Depois, abatidos os retardatários, eles começaram até a usar as foices para dar rasteiras nos homens que, alinhados, tentavam avançar aos empurrões. Em meio à confusão e à lama, soldados que teriam sido praticamente invulneráveis em qualquer outra ocasião escorregavam e caíam no chão lamacento, debatendo-se antes de serem liquidados, indefesos como bebês recém-nascidos. Então um grupo de redentores viu Callie e se moveu para atacá-lo por 3 lados. Uma flecha acertou o que estava à sua esquerda no olho, um dardo que estava à sua direita. O primeiro caiu em silêncio, o segundo gritando e agarrando o próprio peito. O terceiro ainda estava com uma expressão assombrada no rosto quando Callie desferiu um golpe contra o seu pescoço cortando-lhe a garganta até chegar à espinha dorsal. Ele caiu se debatendo na lama ao lado do Lorde dos 6 Condados, que Callie havia matado segundos antes. Então ele entrou numa segunda briga, segurando o braço do seu agressor, batendo com a testa no seu rosto e apunhalando com habilidade no coração. Um ceifador caiu boquiaberto ao ser atingido por um dos dardos de Henry, mas a flecha de Clay só atingiu o marreteiro no braço. Sua sorte durou 2 segundos, até Callie, escorregando na lama, errar o golpe fatal e acertá-lo na barriga. Ele caiu aos berros, deitando-se onde levaria horas para morrer. Então, outra onda de soldados empurrou para trás os redentores restantes, e Callie ficou parado ali, coberto de sangue, se sentindo impotente, sem saber para que lado ir. Todo seu grande talento não significava nada em meio àquela confusão. Ali, ele era apenas um menino numa multidão de homens condenados. E então, quando ele estava prestes a dar meia volta, outro grupo de homens foi ao chão. 60 soldados desabaram logo à sua frente, o maior número até então, e uma fenda longa se abriu em direção à linha de frente. Por um instante de terror ele hesitou, sabendo que aquela brecha era a própria mandíbula da morte se abrindo para ele. No entanto, o medo de fracassar diante dos olhos de seu amado o impulsionou até a abertura que se alargava brevemente. Conseguindo correr muito mais rápido do que os homens de armadura que escorregavam ao seu redor, ele chegou a uma distância de cerca de 4 metros da linha de frente. Porém, tudo o que o esperava era uma muralha impenetrável de Materazzi mortos e moribundos. Ninguém diante dele tinha um só ferimento. Aqueles homens haviam apenas caído uns sobre os outros, sendo esmagados pelo peso dos que estavam em cima e dos que empurravam de trás. Por alguns momentos, havia apenas as pilhas de cadáveres e um gemido estranho, abafado. Os elmos de alguns deles tinham se soltado, outros, presos, mas com uma das mãos livres os haviam tirado numa tentativa desesperada de conseguir respirar. Seus rostos estavam roxos, alguns quase pretos. Callie podia ouvir os arquejos horrorosos daqueles que se esforçavam para encher seus pulmões de ar, mas nada conseguiria entrar em seus peitos terrivelmente esmagados. Enquanto ele observava, a respiração daqueles homens parou e suas bocas se escancararam como as de peixes à margem de um rio. Muitos falaram com ele com seus sussurros apavorantes. Me ajude! Me ajude! Ele tentou libertar alguns, porém, era como se estivessem presos à farinha de arroz misturada com concreto das muralhas do santuário. Ele se virou e correu os olhos pelas pilhas de mortos e moribundos que o cercavam. Socorro! Falou uma voz rouca. Ele baixou os olhos para um jovem, seu rosto de um azul arroxeado apavorante. Socorro! Callie afastou o olhar. Callie! Socorro! Estupefato, Callie se virou. E então reconheceu o rapaz, mesmo sob o tom de preto e azul do seu rosto inchado. Era com Materazzi. Uma flecha passou zunindo pela sua orelha direita e retiniu ao atingir um dos mortos de armadura. Ele se agachou ao lado de Con. Posso lhe oferecer uma morte rápida. Sim ou não? Con, no entanto, não pareceu ouvir aquilo. Socorro! Socorro! Disse ele, um som terrivelmente suave e rascante. Novamente, e de forma mais intensa ao se deparar com alguém que conhecia, Callie sentiu como era terrível estar ali, e como era inútil. Olhando ansioso por sobre o ombro, ele conseguia ver a abertura que lhe permitirá chegar tão perto da linha de frente e começar a se fechar de volta, à medida que os redentores forçavam os Materazzi nas beiradas de volta para o meio. Ele se levantou para correr enquanto havia tempo. Socorro! Algo nos olhos de Con Materazzi congelou os cabelos da sua nuca, todo aquele horror e desespero terríveis.
Kali mergulhou as mãos na pilha de morto, se puxou com toda a sua força, então, redobrada pela raiva e pelo medo. Porém, Con estava preso, com um homem embaixo e 3 em cima, por quase 500 quilos de peso morto e chapas de aço. Ele puxou novamente. Nada. Me desculpe, colega, falou ele para Con. Tempo esgotado. Foi neste momento que um empurrão forte nas costas fez Kali se estatelar no chão. Assustado e surpreso, ele chapinhou na lama enquanto tentava sacar a espada e se desvencilhar do seu agressor. Era um cavalo. O animal olhou para ele e bufou, cheio de esperança. Kali o encarou de volta. Com seu dono morto, ele estava procurando alguém para tirá-lo do campo de batalha. Imediatamente, Kali apanhou a corda presa à sela, amarrou-a em volta do cabeçote maciço e então se apressou a prendê-la em volta do peito de Con e debaixo da sua axila. Àquela altura, seu rosto estava preto e seus olhos vazios. Por sorte, a corda era fina, porém muito resistente, e foi fácil passá-la por baixo de um braço e depois do outro. Ele a amarrou mais rápido do que qualquer outra coisa que tivesse feito na vida, então caiu na lama antes de conseguir saltar para cima da sela. Mais desesperado do que nunca, agarrou o cabeçote, vendo que a fenda se fechava, gritou no ouvido do cavalo. Assustado, o animal disparou, derrapando no lodaçal até quase cair, mas finalmente recuperando o equilíbrio enquanto puxava com toda a força de um guerreiro corpulento acostumado a carregar mais de 100 quilos nas costas. A princípio, nada se mexeu. Então, com um impulso e um estalo da perna direita de Con, ele foi libertado da pilha de cadáveres que o esmagava. O impulso repentino quase fez o cavalo cair novamente, e por pouco a sela não se soltou da mão de Kali. Então eles estavam em movimento, os 3 seguindo em direção à abertura a não mais do que 6 ou 8 quilômetros por hora. Porém, o cavalo era forte, bem treinado e trotava adiante, feliz, apesar de todo o desastre à sua volta, por ter um cavaleiro montado nas suas costas. O instinto que mantivera o animal seguro enquanto ele zanzava pelo campo de batalha por mais de 15 minutos no meio de um massacre o protegeu novamente. Kali manteve o corpo mais rente ao dorso do cavalo quanto possível, preparado para sacar sua faca e soltar com caso ele ameaçasse derrubá-los. No entanto, a lama que havia causado a morte de inúmeros Materazzi e ainda mataria outros tantos foi sua salvação. Inconsciente, ele pendia facilmente para qualquer direção que fosse puxado, quase como um trenó na neve. Com a cabeça abaixada, Kali instigou o cavalo a seguir em frente com os pés, sem ver os 2 redentores que vinham ao encontro do animal vagaroso. Ele tampouco os viu cair, gritando de horror e agonia como se fossem um só homem, abatidos pela vigilância implacável de Clays e Embromador. Em menos de 3 minutos, o cavalo tinha atravessado o amontoado de homens que eram empurrados para o centro do campo, sem drama ou alarde, deixado o local da batalha, carregando um Kali chacoalhante e arrastando-o com o inconsciente até uma passagem estreita entre a colina de Silburi e a floresta impenetrável que cingia o conflito. Uma vez fora de vista, Kali parou o cavalo e desceu para examinar Con. Ele parecia morto, mas estava respirando. Rapidamente, Kali despiu sua armadura. Com grande dificuldade, o colocou de barriga para baixo em cima da sela. Enquanto isso, Con gemia e gritava de dor por conta das costelas da perna direita quebradas. Kali conduziu o cavalo adiante. Em 5 minutos, os sons da batalha desapareceram e foram substituídos pelo canto dos melros e pelo vento que soprava por entre as árvores da floresta. 1 hora depois, Kali foi tomado por uma onda repentina de cansaço. Ele procurou uma maneira de se embrenhar na floresta e, sem conseguir achar uma entrada em meio à profusão de sarças e espinheiros que havia entre as árvores, se viu obrigado a cortar um caminho, embora tenha acabado cheio de talhos no rosto e nos braços ao fazê-lo. No entanto, depois de atravessada a beira da mata, a vegetação cerrada dava lugar a um terreno coberto de folhas mortas. Ele amarrou o cavalo e deitou-o cautelosamente no chão. Ficou encarando por alguns minutos como se não conseguisse entender o que os havia levado àquele lugar juntos. Então, ajeitou sua perna com uma delicadeza que jamais dedicara a nenhuma outra coisa na vida, improvisando uma tala com 2 galhos que havia cortado de um freixo. Em seguida, deitou-se no chão e caiu imediatamente em um sono profundo e terrível. Acordou 2 horas depois, quando os pesadelos se tornaram insuportáveis. Con Materazzi ainda estava inconsciente, agora pálido como a morte. Kali sabia que precisava encontrar no mínimo água, mas ainda estava exausto, de modo que por 10 minutos ficou apenas sentado ali como em um transe medonho. Logo, Con começou a gemer e se movimentar com agitação. Ao despertar, viu Kali com os olhos baixados para ele. Ele gritou de horror e confusão. Calma, você está bem. Com os olhos esbugalhados e aterrorizados, Con tentou recuar para longe de Kali. Ele urrou de dor. É melhor não tentar se mover, disse Kali. Você quebrou o fêmur. Con não falou nada por alguns minutos, enquanto a dor horrível em sua perna se dissipava muito lentamente. O que aconteceu? Perguntou ele por fim. Kali lhe disse. Quando terminou, Con ficou um bom tempo calado. O mais engraçado, falou ele quando finalmente quebrou o silêncio, é que eu nem cheguei a ver nenhum deles. Um redentor, quero dizer. Nenhum que fosse. Você tem um pouco d'água? O desespero e a agonia de Con, o simples estado deplorável dele, começaram a despertar tanto pena quanto irritação em Kali. Vi fumaça logo antes de chegarmos aqui. Acho que ouvi falar ontem sobre um vilarejo perto da colina. Voltarei assim que puder. Ele despiu o cavalo de sua armadura e cortou o foro máximo que pôde da cota de malha que protegia suas costas e flancos, conduzindo em seguida na direção de uma trilha. Montou nele e acariciou-lhe o topo da cabeça. Obrigado, disse ele ao animal, e então começou a cavalgá-lo.
Capítulo 35. 3 horas depois, com Materazzi havia sido recolhido por um fazendeiro da região e deitado em uma cama, sua perna recolocada no lugar e totalmente imobilizada com 4 talas de nogueira e 8 correias de couro. Ele havia desmaiado novamente e gemeu de modo lamentável durante cerca de 1 hora que Kali levou para endireitar sua perna a contento. Desde então, não recobrara a consciência. Para dizer a verdade, no fim sua palidez era tão escabrosa que era como se jamais fosse recobrá-la. Corte o cabelo dele, disse Kali para o fazendeiro. Enterre sua armadura na floresta, para o caso de os redentores aparecerem. Diga-lhes que ele é um lavrador. Se eu conseguir chegar a Mênfis, mandarei buscá-lo aqui. Eles irão pagá-lo. Se não, ele mesmo pagará quando estiver recuperado bastante. O fazendeiro olhou para Kali. Pode ficar com seus conselhos e com seu dinheiro. E, com essas palavras, os deixou sozinhos. Logo em seguida, Com acordou. Os dois ficaram algum tempo se encarando. Estou me lembrando agora, falou Com. Eu pedi sua ajuda. Foi. Que lugar é esse? Uma fazenda, a 2 horas do campo de batalha. Minha perna está doendo. Vai precisar ficar assim por 6 semanas. Não dá para saber se vai curar direito. Por que você me salvou? Não sei. Eu não teria feito o mesmo por você. Kali deu de ombros. Esse é o tipo de coisa que só dá para saber quando acontece. Eu salvei você. Isso é tudo que posso dizer. Nenhum dos dois falou nada por um bom tempo. O que você vai fazer agora? Voltar para Mênfis pela manhã. Se conseguir chegar lá, manda alguém buscar você. E depois? Vou pegar meus amigos e ir para algum lugar onde os soldados não sejam loucos e idiotas. Nunca imaginei que fosse possível perder uma batalha naquelas condições. Não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Não cometeremos o mesmo erro novamente. O que faz você pensar que terão essa chance? Princeps não vai ficar em Silburi se admirando no espelho. Ele vai sair metendo porrada em vocês até os portões de Mênfis. Nós vamos nos reagrupar. Com o quê? 3 de cada 4 Materazzi estão mortos. Com não conseguiu dizer nada em resposta, apenas se recostou angustiado e fechou os olhos. Eu queria estar morto, disse ele por fim. Kali riu. Você precisa se decidir. Não foi isso que disse hoje de manhã. Com pareceu ainda mais deprimido, como se isso fosse possível. Não sou ingrato, murmurou ele. Você não é ingrato? Falou Kali. Isso quer dizer que você é grato. Então? Sim, eu sou grato. Com fechou os olhos novamente. Todos os meus amigos, meus parentes, meu pai, todos eles estão mortos. Provavelmente. Certamente. Era bem provável que aquilo fosse verdade, de modo que Kali não conseguiu pensar em mais nada para dizer. E melhor você dormir. Não há nada que possa fazer além de melhorar e dar o troco para os redentores da melhor forma que puder. Lembre-se, a vingança é a melhor vingança. E, com essa pílula de sabedoria, ele deixou com seus pensamentos angustiados. Ao raiar da manhã seguinte, ele partiu, montando o cavalo e decidindo que não havia necessidade de se despedir de Com. Já havia feito mais do que o suficiente por ele, pensou Kali. E estava até um pouco envergonhado de ter arriscado a vida por alguém que, conforme o próprio Com admitira, não teria feito o mesmo em seu lugar. Lembrou-se de uma observação feita por Idris Puk certa noite em Tretops, quando eles estavam fumando juntos sob o luar. Sempre resista aos seus primeiros impulsos. Eles normalmente são generosos. Na época, Kali tinha pensado que aquela era apenas mais uma das piadas de humor negro de Idris Puk. Agora entendia o que ele queria dizer, apesar de estar louco para chegar logo a Mênfis e certificar de que a bel pescoço de cisne estava em segurança. Kali começou a viagem seguindo para o noroeste, afastando-se da cidade em um longo arco. Haveria muitos redentores Materazzi vagando confusos pela região, e nenhum deles muito seletivos quanto a quem matar. Ele evitou cidades e vilarejos e comprou comida apenas das fazendas isoladas que encontrou pelo caminho. Ainda assim, notícias da batalha haviam chegado a todas elas, embora alguns falassem numa grande vitória e outros numa grande derrota. Ele dizia não saber nada a respeito e se apressava a retomar a viagem. No terceiro dia, ele pegou a direção oeste e seguiu para Mênfis. Algum tempo depois, chegou a G Road, a estrada que ia de Soncheti até a capital. Estava deserta. Kali aguardou em meio às árvores antes da estrada por 1 hora. Quando nada passou, decidiu se arriscar a seguir diretamente por ela. Isso acabou se provando seu terceiro erro em 4 dias. Uma estranha inquietação começou a tomar conta dele à medida que se aproximava de Mênfis. 10 minutos depois, uma patrulha Materazzi surgiu de trás de uma curva fechada e Kali não teve como evitá-la. Pelo menos não eram os redentores, e ele ficou aliviado, embora surpreso, ao ver que o homem que a comandava era Capitão Albin. No entanto, não conseguia entender o que o chefe da inteligência dos Materazzi estava fazendo ali. Sua incompreensão se tornou temor quando os 20 homens que acompanhavam Albin sacaram suas armas. 4 deles eram arqueiros montados, suas flechas apontadas em cheio para o peito de Kali. Qual o problema? Perguntou Kali. Olha, não nos leve a mal, mas você está preso, disse Albin. Seja um bom menino e não cause problemas. Nós vamos amarrar suas mãos. Kali não tinha escolha senão obedecer. Provavelmente Marechal estava irritado porque ele deixou Arbel com Clays e Henry Embromador. Um pensamento alarmante lhe veio à cabeça. Arbel Materazzi está bem? Está, disse Albin, embora talvez você devesse ter pensado nisso antes de se mandar para onde quer que tenha se mandado. Eu estava procurando por Simon Materazzi. Bem, eu não tenho nada com isso.
Agora nós vamos vendá-lo. Não faça caso por conta disso. Mas por quê? Porque eu estou dizendo. Na verdade, era um saco pesado e com cheiro de lúpulo, a estopa tão grossa que isolava quase tanto o som quanto a luz. 5 horas depois, Callie pôde sentir os músculos do cavalo debaixo dele se retesarem quando o caminho ficou íngreme de repente. Então, através do saco ele conseguiu ouvir o barulho surdo dos cascos contra a madeira. Eles estavam atravessando um dos 3 portões de Memphis. Mesmo encapuzado, ele esperava ouvir muito mais barulho depois de entrar na cidade. No entanto, apesar de alguns gritos abafados aqui e ali, somente a continuidade da sensação de que subia uma ladeira indicava que eles se encaminhavam para a fortaleza. Sua ânsia de rever Arbel começou a dar um nó no seu estômago. Por fim, eles pararam. Desmontem-no do cavalo, falou Albin. 2 homens o pegaram pelo lado esquerdo, puxando para baixo de forma até gentil e colocando de pé. Albin, falou Callie através do saco. Tire isso da minha cabeça. Sinto muito. Os 2 homens o apanharam cada um por um braço e o arrastaram para frente. Ele ouviu uma porta sendo aberta, então percebeu que havia entrado em algum lugar. Foi conduzido pelo que parecia um corredor. Outra porta se abriu com um rangido e novamente ele foi arrastado com cuidado. Alguns metros depois, pararam de andar. Após um instante, o saco foi retirado de sua cabeça. Uma mistura de sujeira nos seus olhos com o fato de ter ficado tantas horas na escuridão total fez com que ele a princípio não enxergasse. Com as mãos amarradas, esfregou a vista para tirar o pó de lúpulo de cima dela e olhou para os 2 únicos homens no salão. Ele pôde ver imediatamente que era Idris Puck, amordaçado com as mãos atadas. No entanto, quando reconheceu outro homem parado ao seu lado, uma onda terrível de medo e raiva fez seu coração parar por um instante. Estava diante do Redentor Bosco, o Lorde da Guerra. Passados os primeiros segundos de choque e aversão, Callie teve vontade de cair de joelhos e chorar como um bebê. E teria feito isso, não fosse pelo ódio que veio em seu resgate. Então, Callie, disse Bosco, a vontade de Deus nos traz de volta para onde começamos. Pense nisto enquanto me encara boquiaberto como um cão raivoso. O que toda a sua ira e seus devaneios lhe trouxeram de bom? O que aconteceu com Arbel Materazzi? Ah, ela está bem segura. Apesar de seu choque profundo, Callie não sabia ao certo se deveria perguntar por Henry Embromador e Clays. Preferiu continuar calado. Não está preocupado com seus amigos? Perguntou Bosco. Redentor. Gritou ele enquanto a porta se abria na outra ponta do salão e Henry Embromador e Clays, amordaçados com as mãos atadas, eram trazidos para dentro. Eles estavam ilesos, embora claramente aterrorizados. Tenho uma série de coisas para lhe contar, Callie, e gostaria de perder o mínimo de tempo possível com as habituais manifestações de incredulidade. Eu já menti para você alguma vez? Perguntou ele. Ele o havia espancado com selvageria todas as semanas de sua vida e o obrigado a matar 5 vezes. Porém, agora que tinha ouvido aquela pergunta, Callie precisava admitir que Bosco, até onde ele sabia, nunca havia lhe contado uma só mentira. Não. Lembre-se disso enquanto escuta o que tenho para lhe dizer. Você não pode ter dúvidas de que a importância do que vou lhe contar vai muito além deste tipo de mesquinharia. E, como prova da minha boa-fé, eu irei libertar seus amigos, todos os 3. Prove, disse Callie. Bosco riu. No passado, um tom de voz desse teria resultado em dor. Ele estendeu sua mão e o Redentor Stapp Roy lhe entregou um livro grosso encadernado em couro. Este é o testamento do Redentor enforcado. Callie nunca tinha visto aquilo antes. Bosco espalmou a mão sobre a capa. Juro por Deus à custa da minha alma eterna que as promessas que farei neste instante e tudo que disser hoje é a verdade. Somente a verdade e nada mais que a verdade. Ele olhou para Callie. Satisfeito? O simples fato de perjúrio não fazer parte do grande leque de atrocidades que Bosco cometera certamente não convencia Callie a acreditar nele. Porém, o Lorde da Guerra dava extrema importância aos juramentos. E, além do mais, ele não tinha escolha. Sim, falou Callie. Bosco se voltou para o Redentor Stapp Roy. Dê o que eles precisarem, mas sem exageros, e um salvo-conduto, depois pode libertá-los. Stapp Roy andou até Idris Puck e o agarrou pelo braço, empurrando na direção de Henry Embromador e Clays. Então, arrastou os 3 até a porta. Callie começou a achar que Bosco poderia estar dizendo a verdade. Suas instruções para não dar demais aos 3 e a brutalidade casual do tratamento pareciam genuínas. Qualquer coisa mais generosa ou menos rude seria suspeita. E quanto a Arbel Materazzi? Bosco sorriu. Por que tanta determinação em descobrir o quanto você está iludido sobre o seu mundo? O que isso quer dizer? Vou lhe mostrar. Mas você precisa deixar que o amordassem e amarrem e concordar em ficar atrás daquele biombo nas sombras, sem fazer barulho algum, independente do que ouvir. Por que eu deveria lhe prometer alguma coisa? Em troca da vida dos seus amigos? Não me parece injusto. Callie assentiu e Bosco fez sinal para que um de seus guardas o levasse para trás de um pequeno biombo nos fundos do salão. Pouco antes de alcançá-lo, Callie se voltou para Bosco. Como o senhor tomou a cidade? Bosco riu, de forma quase autodepreciativa. Com facilidade, sem precisar lutar. Princeps enviou notícias da grande vitória do 4º Exército para Port Hall em um espaço de 3 horas e ordenou que a frota voltasse para atacar Memphis sem demora. Aqui, a população entrou no mais completo pânico. A 80 quilômetros de distância, a esquadra viu navios fugindo desesperados da cidade. Nós simplesmente desembarcamos sem nenhum alarde. Foi bastante surpreendente, no fim das contas, mas também muito satisfatório.
Fique quietinho lá atrás, você vai ver e ouvir tudo. Em seguida, Bosco despachou com um gesto para trás do biombo. O guarda retirou uma mordaça do bolso e a mostrou para Callie. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Para mim, tanto faz. Porém, Callie estava ansioso para ver Arbel e não ofereceu resistência. Houve uma espera de alguns minutos, a presença de Bosco e a estranheza da sua conduta, gerando uma inquietação crescente dentro de Callie. Ele ficou observando enquanto uma mesa e 3 cadeiras eram dispostas no centro do salão. Então a porta foi aberta e o Marechal e sua filha conduzidos para dentro. Callie não sabia que era possível sentir um alívio tão profundo, uma onda tão poderosa e jubilosa de felicidade. Ela estava de branco e aterrorizada, mas parecia ilesa, assim como seu pai, embora os olhos dele tivessem abatido seu rosto devastado. Ele parecia 20 anos mais velho, e 20 anos nada saudáveis, diga-se de passagem. Sente-se, falou Bosco com brandura. Pode me matar, disse o Marechal. Mas peço com toda a humildade que deixe minha filha viver. Minhas intenções são muito menos sangrentas do que o senhor imagina, falou Bosco, sem perder a brandura. Sente-se. Não vou pedir de novo. Essa estranha mistura de benevolência e ameaça intimidou ainda mais os dois e eles obedeceram. Antes de começar, quero que vocês tentem entender que as exigências e o fervor daqueles que servem ao Redentor enforcado não estão ao alcance da sua laia. Eu tampouco quero ou busco sua compreensão, porém, é necessário para o bem de vocês que entendam a que pé as coisas estão. Ele assentiu para um dos redentores, que puxou para trás a terceira cadeira, e então se deixou sentar. Eu serei o mais claro possível. Temos controle total de Mênfis e seu exército agora não passa de 2.000 soldados, a maior parte deles nossos prisioneiros. O seu império, por mais vasto que seja, já está começando a desmoronar. O senhor concorda? Fez-se um silêncio. Sim, respondeu finalmente o Marechal. Ótimo. Eu lhe devolverei o controle da cidade de Mênfis e permitirei que o senhor reconstrua um exército permanente para restabelecer o poderio do seu império, mediante certas taxas e condições, cujos detalhes nós dois acertaremos mais adiante. O Marechal e Arbel encararam Bosco, seus olhos arregalados de esperança e suspeita. Que condições? Perguntou o Marechal. Não me entenda mal, falou Bosco, tão baixinho que Callie mal conseguia ouvi-lo. Isto não é uma negociação. O senhor, obviamente, não tem nada para negociar. Está totalmente impotente e tem apenas uma coisa que eu quero. E o que seria ela? Perguntou o Marechal. Thomas Callie. Nunca. Por nada neste mundo, falou Arbel ardorosamente. Bosco olhou pensativo para ela. Que interessante, disse ele. Por que o senhor faria isso? Perguntou o Marechal. Trocar um menino por um império? Concordo que parece um tanto incomum. O senhor quer matá-lo? Disse Arbel. Não é verdade. Porque ele matou um de seus padres enquanto ele fazia algo abominável. Bem, quanto a isso você tem razão. Ele matou um de meus padres, que estava mesmo fazendo algo abominável. Eu não tinha conhecimento das práticas hereges dele até o dia em que Callie fugiu. Todos os que posteriormente descobrimos estarem envolvidos foram purificados. O senhor quer dizer mortos. Quero dizer purificados e depois mortos. Porque Callie achava que o senhor era o responsável. Vou perguntar para ele quando o vir. Mas se você acha que eu abriria mão de um império para executar Callie pelo assassinato de um herege e pervertido homicida, ele fez uma pausa, parecendo sinceramente intrigado. Por que eu faria uma coisa dessas? Não tem o menor sentido. O senhor poderia estar mentindo, falou o Marechal. Sim, poderia. Mas não vejo necessidade. Eu encontrarei Callie mais cedo ou mais tarde, embora prefira que seja mais cedo. O senhor possui os meios de me dar o que eu quero, mas minha paciência tem limite. Assim que ela acabar, não lhe restará nada. Não dê ouvidos a ele, falou Arbel. E por que tanta preocupação? Disse Bosco. É porque vocês são amantes. O Marechal encarou a filha. Não houve exigências indignadas para que ela lhe contasse a verdade, nenhuma condenação por ela ter manchado o sangue real. Apenas um longo silêncio. Por fim, ele se voltou para Bosco. O que o senhor quer que eu faça? Bosco inspirou fundo. Não há nada que possa fazer. Callie não confia em muitas pessoas, se é que confia em alguma, e certamente não no senhor. A exceção a essa regra é, obviamente, a sua filha, por motivos agora conhecidos por todos nós. O que peço é que ela escreva uma carta para Callie que entregará, por assim dizer, em segredo a um dos amigos dele. Nesta carta, você pedirá que ele a encontre em frente aos muros da cidade numa hora marcada. Eu estarei lá, e acompanhado por um número tão grande de soldados que ele será obrigado a se render. O senhor irá matá-lo. Eu não matarei, disse Bosco, levantando a voz pela primeira vez. Jamais farei isso por motivos que explicarei a ele quando Callie puder ver que estou lhe dizendo a verdade. Ele não faz ideia do que tenho para lhe contar e, até ele descobrir, sua vida será como vencendo desde que deixou o santuário, violenta, cheia de ódio, uma vida que pode levar apenas destruição irracional para todas as pessoas com as quais ele se envolva. Pensem sobre o caos que ele trouxe para a vida de vocês. Somente eu posso salvá-lo desta condição. Independente do que você acha que sente por Callie, jamais entenderá o que ele é de fato. Tente salvá-lo, o que é algo impossível para você, e tudo que conseguirá fazer arruinar o seu pai, o seu povo, a si mesma e, acima de tudo, a Callie. Você deve escrever a carta, falou o Marechal para a filha. Não posso fazer isso, disse Arbel. Bosco suspirou, compreensivo. Sei o que significa ter autoridade e poder.
A escolha que precisa fazer agora é do tipo que ninguém invejaria. Qualquer decisão que tomar lhe parecerá inadequada. Você deve destruir todo um povo e um pai que ama, ou um só homem que também ama. Ela encarou Bosco, petrificada. Porém, embora a escolha seja cruel, ela não é tão cruel quanto você teme. Kali não corre risco em minhas mãos, e eu o encontrarei cedo ou tarde de qualquer forma. O futuro dele está ligado demais à vontade de Deus para que Kali seja qualquer outra coisa que não parte de nós, e uma parte muito especial. Ele se recostou na cadeira, dando outro suspiro. Diga-me, minha jovem, apesar de todo o amor que sente por esse rapaz, um amor que agora vejo ser genuíno. Ele fez uma pausa para que ela pudesse engolir seu veneno adocicado. Você não sentiu algo. Ele se deteve novamente, buscando com cautela a palavra certa. Algo letal? Foi o Senhor quem o fez assim com sua crueldade. Você se engana, respondeu Bosco em um tom razoável, como se compreendesse o motivo da acusação. Na primeira vez em que o vi, quando ele era muito jovem, percebi algo de perturbador nele. Demorei muito para compreender o que era, porque simplesmente não fazia sentido. Era medo. Eu tinha medo daquele garotinho. Sem dúvida foi necessário moldar e disciplinar o que já havia ali, mas nenhum ser humano poderia fazer com que Kali se tornasse o que ele é. Não sou tão prepotente. Fui apenas um agente do Senhor ao conduzir sua natureza para o nosso bem comum e a serviço de Deus. Mas você viu a mesma coisa e sente medo, e não é para menos. A bondade que testemunhou nele algumas vezes é como as asas de um avestruz. Elas podem bater, mas não alçam voo. Deixe que nós cuidemos de Kali e salve seu pai, seu povo e a si mesma. Ele fez uma pausa dramática. E Kali também. Arbel começou a falar, mas Bosco ergueu a mão para silenciá-la. Não tenho mais nada a dizer. Reflita e tome sua decisão. Eu enviarei detalhes quanto ao horário e local onde encontraremos Kali. Cabe a você escrever ou não a carta. 2 redentores que estavam aquele tempo todo diante da porta se aproximaram, indicando com um gesto que os 2 deveriam sair. Enquanto ela ia embora, Bosco falou, como se o seu drama lhe despertasse uma solidariedade relutante. Lembre-se de que você é responsável pela vida de milhares de pessoas. E eu prometo nunca mais levantar a mão contra ele novamente ou permitir que qualquer outra pessoa faça o mesmo. A porta se fechou e Bosco falou baixinho, para si mesmo, pois os lábios que ora lhe parecem tão doces quanto um favo de mel, logo serão tão amargos quanto o absinto, e tão cortantes quanto uma faca de 2 gumes. O Lorde da Guerra se virou e gesticulou para que Kali saísse das sombras. O guarda removeu a mordaça dele e o levou até Bosco. O que o faz pensar que ela vai acreditar no Senhor? Disse Kali. Não consigo imaginar porque não acreditaria. É quase tudo verdade, mesmo que não seja toda ela. E qual seria toda ela? Bosco encarou como se tentasse desvendar algo em seu rosto, mas com uma incerteza que Kali nunca tinha visto antes. Não, disse Bosco por fim. Vamos esperar pela resposta da garota. Do que o senhor tem medo? Bosco sorriu. Bem, talvez um pouco de honestidade entre nós 2 não faça mal a essa altura do campeonato. Meu medo, obviamente, é que o amor a tudo vença e ela se recusa a entregar você em minhas mãos. De volta ao seu palácio, Arbel pescoço de cisne sofria as terríveis dores do desejo individual versus o dever público, cada uma das 2 escolhas envolvendo uma traição pavorosa e impossível. No entanto, a situação era pior do que parecia, pois no recôndito mais profundo do seu coração, e no âmago ainda mais secreto que havia depois dele, ela já havia decidido trair Thomas Kali. Tente entender seu desamparo, o choque paralisante de se testemunhar tudo o que ela conhecia desmoronar à sua frente. Compreenda, então, o poder terrível das palavras de Bosco, que ecoavam seus pensamentos mais temerosos quase à perfeição. Por mais excitante que Kali fosse para ela, a estranheza que a atraía nele era a mesma que lhe causava repulsa. Ele era tão violento, tão cheio de raiva, tão mortal. Bosco tinha enxergado bem através dela. Como Arbel, sendo quem era, poderia ser outra coisa que não refinada e delicada. E, não nos deixemos enganar, este refinamento e esta delicadeza eram a fonte da adoração de Kali. No entanto, Kali tinha sido moldado a golpe de martelo, forjado no fogo terrível de medos e dores inimagináveis. Como ela poderia ficar com ele por muito tempo? Já não era de hoje que uma parte de Arbel vinha procurando uma maneira de abandonar seu amante, a sua revelia. Justiça seja feita. E então, enquanto Kali esperava que ela o salvasse ao mesmo tempo que tentava descobrir uma maneira de salvá-la, Arbel já havia escolhido o caminho amargo, porém sensato, do bem, do coletivo sobre o individual. Quem poderia, afinal de contas, ser contra isso? Não ela. Com certeza o próprio Kali entenderia com o tempo. Capítulo 36. Quase 6 horas mais tarde, Bosco entrou no quarto trancado em que Kali havia sido confinado. Ele trazia 2 cartas. Entregou uma delas para o menino, que a leu com o rosto inexpressivo, aparentemente 2 vezes. Então, Bosco lhe ofereceu a segunda. Ela me pediu, aos prantos, para lhe dar isso depois que tivéssemos prendido você. Na carta ela pede que você acredite no quanto foi difícil entregá-lo em minhas mãos que tente perdoá-la. Kali apanhou a carta que lhe foi oferecida e a jogou no fogo. Eu tive um sonho maravilhoso, disse ele. Agora estou acordado e com raiva de mim mesmo. Diga o que tem para dizer. Bosco se sentou atrás da mesa que era a única outra mobília no quarto.
30 anos atrás, quando eu fui para o deserto jejuar e rezar antes de me tornar padre, a mãe do Redentor enforcado, que a paz esteja com ela, surgiu para mim em 3 visões. Na primeira, ela me disse que Deus tinha esperado em vão que a humanidade se arrependesse por ter matado seu filho e perderá a esperança em sua natureza. A maldade do homem era grande na terra, e por mais que ele perscrutasse os pensamentos em seu coração, eles continuavam sendo perversos. Ele se arrepende de tê-lo criado. Na segunda visão, ela disse que Deus havia me falado: é chegada a hora de toda a carne perecer diante dos meus olhos, cada homem e mulher vivente feito por mim, você os varrerá da face da terra. Quando tiver cumprido sua missão, o mundo chegará ao fim. Os escolhidos entrarão no paraíso e homens e mulheres cessarão de existir. Eu lhe perguntei como eu poderia fazer isso, e ela me disse para jejuar e esperar por uma terceira e última visão. Nela, a mãe do Redentor enforcado trouxe consigo um menininho carregando um galho de espinheiro. Da ponta dele, pingava vinagre. Procure por essa criança e, quando a encontrar, prepare-a para o seu trabalho. Ela é a mão esquerda de Deus, também chamada de o anjo da morte, e realizará todos esses feitos. Durante todo aquele relato, Bosco parecia hipnotizado, como se não estivesse num quarto em Mênfis, mas de volta ao deserto de Fátima, 30 anos atrás, ouvindo as palavras da Mãe de Deus. Então, foi como se uma luz tivesse sido apagada e o Redentor estivesse de volta. Ele olhou para Kali. Assim que eu vi aquele garoto ser trazido para o santuário 10 anos atrás, eu o reconheci. Ele sorriu para Kali da forma mais estranha, um sorriso de amor e ternura. Era você. Uma semana depois, uma procissão parou por um instante na fortaleza. Entre os montados a cavalo, estava o Redentor General Bosco, ao seu lado, Kali. Dentre os que haviam se reunido para observar, estava o Marechal Materazzi, o chanceler Viponde e alguns dos seus oficiais superiores que tinham sobrevivido à batalha da colina de Silburi. Entre eles, havia 2 fileiras de soldados redentores, presentes para garantir que o então livre, porém desarmado, Kali não fizesse nada de inconveniente. Era interessante para Bosco manter o Marechal onde ele estava. No entanto, ele achou sensato não provocar Kali com a presença da garota, de modo que ordenara pessoalmente, para seu grande alívio, que ela se mantivesse longe da humilhação oficial direcionada a seu pai e a todo o povo de Mênfis. Em vez disso, ela deveria assistir a ela e ouvi-la de uma janela próxima dali. Arbel não precisou de aviso para saber que não deveria ser vista. Apesar de suas precauções, Bosco se perguntou se havia sido uma boa ideia deixar Kali livre. O menino aproximou-se ao cavalo e olhou para o Marechal por sobre as cabeças dos guardas. Ao seu lado, confuso, estava Simon. Kali não pareceu notá-lo. Quando começou a falar, foi em um tom de voz tão baixo que mal se fazia ouvir em meio ao barulho dos cavalos irrequietos. Tenho uma mensagem para sua filha, falou Kali. Estou ligado a ela por amarras que nem mesmo Deus pode romper. Um dia, se ela sentir uma brisa suave no rosto, talvez seja meu hálito. Uma noite, se o vento gelado brincar com seus cabelos, talvez seja minha sombra passando. E, com essa ameaça terrível, ele se voltou para a frente e a procissão retomou sua marcha. Em menos de 1 minuto, havia desaparecido. Na penumbra de seu quarto, Arbel pescoço de cisne ficou branca e gelada como alabastro. Rápida e silenciosamente, o Marechal e seu grupo se retiraram para remoer sua humilhação. Enquanto Viponde retornava para o seu palácio acompanhado pelo capitão Alben, ele se virou e disse baixinho: sabe de uma coisa, Alben? Quanto mais velho fico, mais acredito que o amor, quando julgado pelos seus efeitos mais visíveis, se parece mais com o ódio do que com a amizade. Meio-dia depois, a procissão havia atravessado os limites de Mênfis virado na direção das terras crestadas e do santuário mais além. Durante todo esse tempo, o Redentor General Bosco e Kali não trocaram uma só palavra. De um pequeno bosque ligeiramente afastado da estrada, Henry Embromador, Clays e Drispuk observaram a procissão sumir de vista. E então começaram a segui-la. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!